Será que ele ganha a corrida? Vamos fazer o seguinte, vamos ver o grid de largada. É muito importante saber nesse momento o grid de largada, as posições, como eles vão largar, em que posição cada um deles vai largar. A pole position, já falamos aqui várias vezes, é de Fernando Alonso. Ele fez o tempo de 1 minuto, 11 segundos, 988 milésimos. Já nós vamos mostrar para vocês aí o grid de largada. Então, daqui a pouco nós vamos mostrar o grid de largada, daqui a pouco nós vamos mostrar a classificação, como está a classificação, dizendo que alguns pilotos vão largar do boxe. O Villeneuve vai largar do boxe, ele estava na 11ª posição. O Thiago Monteiro vai largar dos boxes, ele estava na 12ª posição. O Durmos da Minardi vai largar dos boxes também, ele não completou a volta de classificação. Ontem a mesma coisa acontecendo com Takuma Sato, piloto da BAR, que vai largar também dos boxes. Aí você está vendo o desenho do circuito de Interlagos, aí você está acompanhando a distância de uma volta de 4.309 metros, serão 71 voltas, isso dá um total de 305 quilômetros, 909 metros. Esse é o circuito de Interlagos, que tem subida, que tem descida, que tem curva de alta, que tem curva de baixa, que tem vários pontos de ultrapassagem. Um circuito que favorece realmente a qualidade do piloto. E esse é o momento em que o piloto Luciano Burti sente aquela angústia. O motor vai roncar mais forte, daqui a pouco ele vai partir para a volta de aquecimento, a volta de apresentação, do aquecimento dos pneus. Mas agora ele fica ali e na cabeça dele está batendo. Tem chuva, não tem chuva, tem chuva, não tem chuva, tem chuva, não tem chuva. Esse é o momento mais tenso para o piloto, porque você justamente não sabe, uma situação como aqui em Interlagos, se chove não molha, você não sabe o que vai acontecer. E o piloto fica muito nervoso, até você ver a sua pulsação sempre acelerada. E o piloto apenas relaxa a hora que o motor liga e você sai para a volta de apresentação. Por incrível que pareça, enquanto o carro está andando, é o momento mais calmo para o piloto, porque o que antecede é realmente muito tenso. E veja só, não são só os pilotos, não, olha só. Patrick Head ali da Williams, apareceu o Ron Dennis da McLaren, apareceu o Gil de Ferran da BR. Todo mundo com a expressão muito tensa ali, essa expectativa da chuva. Vamos lá o grid. Muito bem, Fernando Alonso da Renault larga na pole position, 11.988 ao lado dele na primeira fila, Juan Pablo Montoya da McLaren, 1.12.145 a segunda fila, tem Fisichella da Renault, 1.12.558, depois Jenson Button da BR. A terceira fila traz o desafiante ao título, Kimi Raikkonen da McLaren, ao lado dele Christian Klien da RBR, muito boa a classificação do Klien da RBR. Depois você tinha ali o Schumacher e o Felipe Massa, o Barrichello, o Ralf Schumacher. E aí o Thiago Monteiro já não vai largar dali, mesma coisa acontecia com o Villeneuve. Então o Mark Webber será 11º, 12º o Antônio Pizzoni. Aí não está confirmada a saída do Monteiro, mas ele vai largar dos boxes, depois o Coulthard, depois o Kartkian, depois o Albers, depois o Trulli, Dumbos e Takuma Sato. O Monteiro, pela informação do Massan, deve dar a volta de apresentação, aquecimento de pneus, entrar nos boxes e largar dos boxes. Aí eu já não entendo por que, se ele vai dar a volta de apresentação, por que vai entrar nos boxes. Só se for para parar ali, enquanto é feito o procedimento de largada, ele põe mais combustível. Só se for isso, porque aí vai largar dos boxes, favorece isso. Olha a angústia do Flávio Briatore. Tá suando, fazendo alongamento, querendo entrar a parede adentro, tentando achar alguma coisa que possa ampará-lo por ali. A angústia do Flávio Briatore, que já fez o Schumacher campeão. Ele já fez o Schumacher campeão quando dirigia a equipe que o Schumacher corria, os primeiros títulos do Schumacher, e agora está vendo o Alonso se aproximar do título. Tadeu Schmidt está lá nos boxes. Já estou no paddock aqui, Galvão, que o pessoal já pediu para a gente passar para o lado de cá. Agora, eu conversei com o pessoal da Renault e o pessoal da McLaren, as duas equipes que estão disputando o título, e as duas equipes estão preparadas para correr sem chuva. Os meteorologistas contratados pelas duas equipes preveem que a chuva só vai cair depois da corrida. Trouxeram um meteorologista da Inglaterra, eles precisam conhecer São Paulo, você conhecer esse vento que vem ali da represa, que traz a chuva ali da represa. Tá todo mundo olhando para o lado da cidade lá, e a chuva vem do outro lado, vem da represa. Lá da Inglaterra, bota aquilo, gira para lá, gira para cá. Não conhece os ventos da represa, aqueles que trazem a chuva aqui para Interlagos. Pode até não chover, mas que tá com cara de chuva, tá. Muito bem, a classificação, a gente apenas para conferir para você. O Alonso tem 111 pontos, o Raikkonen tem 86. Só os dois brigam pelo título. O Schumacher tem 55, o Montoya tem 50, o Trulli tem 43, Fisichella 41, Ralf Schumacher 37, Rubens Barrichello tem 35, o Felipe Massa tem 8 pontos. A briga está pegando fogo nos construtores. A Renault tem 152, a McLaren tem 146, são 6 pontos apenas a diferença, e a Ferrari tem 90 pontos. Aí vão eles. Volta de apresentação e de aquecimento dos pneus. 4.309 metros.
antes da largada para a primeira das 71 voltas do Grande Prêmio do Brasil. Pela primeira vez, o título da Fórmula 1 pode se decidir aqui no Brasil. Felipe Massa larga em 8º. Rubens Barrichello larga em 9º. Você vê que tem Antônio pontos... Pisoni larga em 12º. Diga, Reginaldo. Você vê que tem pontos molhados ali na curva do S do Senna. E é a primeira vez que eles passam pelo S do Senna, porque na volta de apresentação, quando sai direto do box, eles não precisam percorrer aquele trecho. Então isso já deu um sentimento diferente aí para muita gente, porque talvez seja o ponto mais molhado da pista. E é o ponto principal de ultrapassagem. É ali que, quando você chega acima dos 300 km por hora, a 50 metros da tomada do S do Senna, você vai buscar freio, joga a marcha para baixo. E ali é que as coisas se definem em ultrapassagem, quando o piloto tenta retardar a freada, colocar por dentro. O que pode acontecer, a gente pode ver hoje aqui, é úmida a pista ali, Luciano Burto. Os pilotos colocarem por dentro, atrasarem a freada, entrarem na frente, depois espalharem e o que vem de trás dá um X e recuperar a posição. Pode acontecer isso. Essa é a tendência, porque com certeza quando você põe a roda nessa parte úmida, você perde totalmente a aderência, o pneu resfria e perde o grip. Então isso deve acontecer muito, sim. O piloto deve conseguir a ultrapassagem, mas na saída deve perder novamente a posição. Muito bem. Você aí está no carro do Kimi Raikkonen. Ele precisa ganhar. Mas se ele ganhar, o Alonso não pode ser terceiro. Se ele for segundo, o Alonso não pode ser quinto. Se ele for terceiro, basta o Alonso ser sétimo. E se ele for quarto, o Alonso precisa da 8ª posição para marcar apenas um ponto. Se ele não chegar entre os 4 primeiros, o título é do Alonso. Se ninguém marcar pontos, o título é do Alonso. Quem larga na pole position é o Alonso. Tudo a favor de Fernando Alonso, mas corrida de automóvel, amigo. Corrida de automóvel não é simplesmente quem tem o carro mais rápido, quem larga na frente, quem está em melhor fase. São muitos os componentes. Você viu o carro do Villeneuve lá nos boxes? São muitos os componentes. E olha, quem larga pela direita, como já disse Felipe Massa, tá meio na roubada. Quem larga por dentro, pela esquerda, perdão, tá meio na roubada porque os carros não passam por ali. Ali a pista tá mais úmida. Quem larga por fora tem o número ímpar de largada. Quem larga por dentro tem o número par de largada. Confirmada a informação do Bassan. Thiago Monteiro vai para lá. Ele vai botar gasolina. Só pode ser. Ele vai botar mais gasolina para largar dos boxes, para tentar fazer uma parada só. A tendência é que todos os pilotos que estão à frente façam 2 paradas para reabastecimento neste Grande Prêmio do Brasil. Já já o Charles Whiting. Essa mão aí é dele, ó. O diretor ali vai acionar a luz vermelha. Olha ele aí, ó. A cabeça branca aí, os cabelos brancos do Charles Whiting. 4ª, 5ª, sobe o giro dos motores. Vamos para a largada, vamos para a largada, vamos para a largada. Começa o Grande Prêmio do Brasil. Começa o Grande Prêmio do Brasil. Alonso segura a ponta. Raikkonen defende bem a 2ª posição. O Montoya, o Raikkonen força por dentro. O Fisichella vem por fora. 3ª posição de Fisichella, que é bom para o Alonso. Espalharam na água por ali. Teve gente espalhando, tracionando mão na água. Olha como o Raikkonen tem pressa em se livrar. Olha o Rubinho ali, ó. O Raikkonen veio em 4º, o Rubinho pulou para a 5ª posição. O Schumacher pulou para a 5ª posição ali. O Schumacher ali pulou para a 5ª posição, perdão. E veja o Raikkonen quando vai para cima e vai para fazer a ultrapassagem. Já ganhou de um. Já tem bandeira amarela porque já se tocaram por ali. Olha só o alemão como é que vem, amigo. Você viu como ele veio ali para cima do Fisichella, como veio o Schumacher. Alonso é o primeiro, o Montoya é o segundo. Safety car, sinal de safety car. Vamos ter safety car. Ó o Pisoni. Antônio Pisoni. Antônio Pisoni já ficou. Diz que tinha gente espalhando ali. Logo no S do Senna. Então, safety car. Você está vendo o Fernando Alonso. Você viu o Montoya. O Raikkonen já está em terceiro. Vamos lá para a repetição da largada. Olha quem largou por dentro, como traciona mal realmente, ó. Você vê como traciona mal realmente. O Pisoni foi tocado por trás. Coulthard. Dave Coulthard. Dave Coulthard tocou o Pisoni por ali. Foi o Coulthard. Ele jogou o Pisoni para cima de um outro carro e aí acabaram 3 envolvidos. Olha lá. E bateu justamente com o Weber. Os 2 carros da Williams para fora. Você viu ali todo o cuidado do Felipe Massa por dentro e do Rubens Barrichello por fora. Eles tomaram cuidado na largada, perderam posições, mas tomaram cuidado na largada. Aí por outro ângulo, olha, essa a Cable Car, que acompanha os carros dentro do box, acompanhando. Agora ela vai até 120 km por hora. Olha como ela vai desesperada atrás dos carros ali. E ali o momento do choque. Por todos os ângulos para você curtir um show de transmissão. Como nós falávamos aí.
do Departamento de Arte, da Central Globo de Jornalismo, todo o trabalho para que você possa ver todas essas imagens por todas as partes da engenharia, da programação, do jornalismo, operações, esporte, todos os companheiros trabalhando juntos na montagem, na estrutura e na cobertura deste grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, que começa já com muita emoção, mas começa com uma mudança que muda a história da corrida e pode mudar a história do campeonato. O Alonso é o primeiro, o Montoya é o segundo, o Raikkonen é o terceiro. Isso quer dizer que o Raikkonen é o segundo e o Montoya é o terceiro. Está dentro da equipe. Então já podemos ter uma briga direta do Alonso com o Raikkonen. O momento em que ele deixar o Montoya para trás. O Schumacher já vem na quarta posição. Ele era o sétimo, largou. Olha como o Schumacher vem por ali, ó, para cima do Klein. Na primeira perna ele já deixa o Klein, lá atrás a pancada. O Trulli escapando lá pela grama, lá pelo lado de fora. O Jenson Button vindo ali por dentro. E aí o Mark Webber. A vida da Williams não tá legal, viu? O Pisonia ficou lá e o Mark Webber já fica agora, e olha o pneu indo embora sozinho, ó. Olha o pneu indo embora sozinho. Meio perdido ali no meio da corrida. E o Coulter também fica. O Coulter não, o Coulter ficou na batida. Pisonia, Coulter e Mark Webber. São esses três que estão fora. Vamos ver por cima, olha só. Olha lá. Alguém largou ali mais fraco. O Felipe Massa largou mais fraco. O Coulter vai se enfiar entre as duas Williams. Ele tirou a corrida dele das duas Williams. Burt. O Coulter tentou passar pelo meio das duas Williams. Cada um, o Pisonia fechou um pouco, o Webber fechou um pouco. Acabou não sobrando espaço. E no que ele tocou o Pisonia acabou tocando no Webber. Então foi fim de corrida para eles. Muito bem, vamos para a relargada. Olha o Montoya como vem ali para cima do Alonso. O Fisichella foi para cima do Schumacher. Fisichella foi para cima do Schumacher, relargou muito melhor o Fisichella. Segura a parte de dentro o Fisichella. Recupera a posição, espalhou o Raikkonen. O Montoya atacou. Aí o Alonso vai para a ultrapassagem. O Alonso não saiu bem do Ayrton Senna. A curva do lago é tomada à esquerda. Quem freia por último é Montoya. Montoya faz a ultrapassagem. Montoya é o primeiro, Alonso é o segundo, Raikkonen é o terceiro. Fisichella é o quarto porque passou o Schumacher. A quarta posição é de Fisichella. Depois vem Schumacher, depois vem Jenson Button, vem Klein, vem Barrichello, vem Ralf Schumacher, vem Felipe Massa. Olha só que é o Raikkonen que já vai para o ataque. Para cima do Alonso. Se o Raikkonen passar o Alonso, nós vamos chegar na situação extrema de título para o Alonso. Ou seja, o Montoya em primeiro, o Raikkonen em segundo e o Alonso em terceiro. Aí o momento da ultrapassagem, porque deu uma espalhadinha na pista úmida do S do Senna. O Alonso não saiu tracionando bem, saiu tracionando muito mais, saiu muito mais forte o Montoya. Assim como o Fisichella saiu mais forte do que o Schumacher. Aí vem eles para completar mais uma volta. Restando agora 69, quando eles passarem vão restar 68, 3 voltas completadas. Montoya, Alonso, Raikkonen. Fisichella é o quarto, Schumacher é o quinto, Jenson Button é o sexto, Klein é o sétimo, Barrichello é o oitavo, Ralf Schumacher é o nono, Felipe Massa é o décimo. Rubens Barrichello ganha uma posição, Felipe Massa perde duas. Assim é a corrida no momento. E o Schumacher outra vez no ataque em cima do Fisichella, olha só aí, ó. Depois a briga ali atrás. Do Jenson Button com o Christian Klein. E o Barrichello só olhando aquela briga. Olha o Rubinho como chega ali. Aí aparece o Ralf e aparece o Felipe. Klein pra cima do Jenson Button. E Rubinho atrás dos dois. Eles vão fazendo laranjinha. Aí o contorno do laranjinha, enquanto o Alonso permanece na frente do Kimi Raikkonen. É tudo que ele quer. Pode ir embora, Montoya, pode botar uma volta, 2 voltas na frente. Enquanto ele estiver marcando ali o Raikkonen, se o Raikkonen for terceiro, como está sendo ali, ele poderia ser sétimo. Só que para o Raikkonen, para ele não estar ali na frente, ele teria o Raikkonen que ser segundo. Se o Raikkonen fizer a ultrapassagem e for segundo, ele pode ser quinto. Aí o Montoya deixa o Raikkonen passar, aí ele tem que ser terceiro. Por enquanto, o título está nas mãos do espanhol, mas tem muita corrida pela frente. E fica sempre a possibilidade de chuva. E está escorregando aí no S do Senna. Aí você vai revendo a ultrapassagem do Montoya. Saiu tracionando melhor, saiu com o motor mais cheio. Puxou de lado, ficou com a opção da freada na curva do lago. E fez a ultrapassagem. Fisichella, Schumacher, Jenson Button, Klein, Barrichello, Ralf Schumacher, Felipe Massa. Os 10 mais bem colocados. E agora é aquele momento em que todo mundo dá uma acalmada, né?
Depois de 4 voltas, aquela coisa, vou pro ataque, passo você, não deixo você passar. Esse é o momento em que todo mundo dá uma acalmadinha. Vamos lá para as últimas voltas. O Montoya virou um 13.959, o Alonso um 14.891. O Raikkonen, 1.15.057. Rubens Barrichello está virando em 1.16.970. E o Felipe Massa em 1.17.113. 4 voltas completadas. Olha o trabalho, você vê a mão de obra que está tendo aí o Raikkonen. E ele já não consegue se aproximar tanto assim do Alonso. Já tentou ataque, já tentou ultrapassagem. A água ali, ó. Quando você sai ali da curva do café e vem para a subida dos boxes, tem água por ali, eles passam em cima da água. Só para deixar o pneu mais úmido, para arrumar encrenca aqui no S do Senna. E não saia do trilho para você ver. Se sair do trilho e botar o pé na água, complica tudo, né, Burt? O carro de Fórmula 1, o pneu de Fórmula 1 trabalha muito à base da temperatura. Então, o problema da água é justamente que ele apenas em resfriar a superfície do pneu, você perde aderência de uma forma muito bruta. Então, eu digo até que num carro de turismo, como o Stock Car, o pneu não é tão sensível quanto o pneu de Fórmula 1, mas o pneu de Fórmula 1, a temperatura é fundamental. Ele já vem para 5 voltas completadas. O Montoya é sempre o primeiro, um 13.857 a última volta dele. A vantagem dele já é de 3 segundos em cima do Alonso, que leva 6 décimos de segundo de vantagem para o Raikkonen, que leva 1 segundo e 9 de vantagem para Fisichella, que leva 1 segundo de vantagem para Schumacher. Schumacher também parou de atacar ali o Fisichella. Ele passou o Fisichella e aconteceu uma coisa que não é normal. O Fisichella relargou melhor do que o Schumacher. Ninguém pode fazer ultrapassagem antes da linha de chegada. Mas quem comanda é o primeiro. Na hora que ele dá pé no acelerador, ou seja, que ele chama o motor dele, os outros têm que ir logo atrás. O Schumacher deu uma bobeadinha, não é normal ele dar essa bobeada. O Fisichella arriscou, buscou aceleração, tracionou antes, botou do lado, com a preocupação de não ultrapassar antes da linha de chegada. Fez o cálculo perfeito, certinho. Quando chegou no S do Senna, ele já estava meio carro na frente. O Fisichella já tinha errado demais do início da corrida até aquele momento. Então ele fez aquela mesmo para se recuperar. Foi uma ótima ultrapassagem em cima do Schumacher. Essa é a primeira largada. Veja lá, olha onde o Coulthard vai. E você viu que mais o Webber fechou, abrindo a curva para fazer a tomada, do que o Pisonia vindo para dentro. Porque o Pisonia estava na linha da tomada, né? E alguém poderia dizer assim, mas peraí, ele botou o carro ali no meio, mas os dois fecharam. Só que os dois têm que buscar a entrada na curva. Quem está por fora tem que trazer para dentro. O outro tem que levar um pouquinho para fora para ter uma certa tomada. Ele botou o bico do carro, ele não tinha nem meio carro ali no meio. Sobrou para ele, sobrou para os dois carros da Williams também. Definitivamente não tem como fazer aquela ultrapassagem numa largada. Até porque se ele consegue ali passar, ele não freia no S. Felipe Massa permanece na 10ª posição, Barrichello é o 8º, Montoya é o primeiro, Alonso é o segundo, Raikkonen é o terceiro. São os 3 mais bem colocados e os 3 aí já completando a volta. Veja que o Fisichella vai completando lá e aparecendo lá também o Schumacher, que é o 5º colocado. Pedro Bassan. A corrida acabou para Williams, o Webber apareceu e jogou a culpa do acidente no Coulthard. Disse que o Coulthard bateu no Pisonia, o Pisonia nele. O Webber queria continuar, mas quando voltou para os boxes para ver se estava tudo bem, o carro dele teve um princípio de incêndio e ele teve que abandonar. O Coulthard batendo o Pisonia nele. Bota um monitor aí pro Webber olhar de novo, né? Porque o Webber via por fora. A culpa é do Coulthard, tá certo? Mas não foi o Coulthard bateu no Pisonia e o Pisonia bateu nele. Vamos ver um sanduíche de Coulthard ali no meio. São 7 voltas completadas. Você vai vendo aí o Fernando Alonso sustentando a 2ª posição. A corrida tá do jeitinho que ele quer. Tá do jeitinho que ele quer. Vamos ver em que momento eles começam a parar para reabastecimento. Você quer curtir o circuito de Interlagos? Quer se sentir dirigindo um Fórmula 1? Vamos lá, pega uma carona com o Felipe Massa, quer ver? Vamos preparar para você entrar no carro do Felipe Massa, na Sauber Motor Ferrari do Felipe Massa. Vai dar uma volta com o Massa. Pensei que era uma câmera on-board ali para que você pudesse andar no carro, mas muito bem. Vamos acompanhar uma volta do Felipe Massa, que está na 10ª posição. Vamos lá, é Grande Prêmio do Brasil. Vamos acompanhar uma volta do Felipe Massa aí. Vem ele ali, ó, tá atrás do Ralf. Essa última volta, o Ralf virou um 15.151, o Felipe Massa virou um 15. Olha, um 15.022 do Ralf, um 14.975 do Felipe Massa. Ele está um pouquinho mais rápido do que a Toyota do Ralf Schumacher. Então vamos ver essa volta completa. Eles saíram ali do S do Senna. E agora vão para a reta oposta. Tome potência, joga a marcha até a 7ª, enche o motor e vamos embora. Aí redução, freio e marcha para baixo. Faz o mergulho da curva do lago.
Aí equilibra, acelera de novo. Vem para uma curva que faz diferença sempre no circuito, que é o Laranjinha. E ela termina meio inclinação contrária, jogando o carro para fora ali. Aí sai do Laranjinha, vem a equipe para a entrada do Écio, Pinheirinho, Bico de Pato. Já nós vamos completar a volta e já o Bassano vai conversar com o Antônio Pisoni, que vai explicar direitinho o acidente. Pisoni aproveita e vai curtir essa volta aí do Felipe Massa ali, acompanhando o Ralf Schumacher. Aí eles vêm, fazem o mergulho, vem para a junção. Vem no contorno da junção, vai para a curva do Café. Aí faz o contorno e tome potência de novo para fechar a volta. Vai buscar ali quase que uma tangência ali, pega um pedacinho ali da entrada dos boxes. Completando a volta na 10ª posição, Felipe Massa. Antônio Pisoni, o que houve? Vamos saber aqui dele, Galvão. O que aconteceu, Antônio? Bom, meu carro estava em linha reta e eu simplesmente senti a batida por trás bem antes de começar a frear. E depois aqui no box, vendo o replay, eu vi que foi o Coulthard que bateu na minha traseira. E fiquei até surpreso porque o Coulthard é um piloto que tem, sei lá, centenas de grandes prêmios aí nas costas, e cometer um erro desse realmente é triste. É triste terminar o grande prêmio na primeira volta, principalmente sendo aqui no Brasil. Ok, o Antônio Pisoni, e o Tadeu Schmidt tem informações da versão do David Coulthard. Tadeu. Exato, o David Coulthard já falou e deu uma versão diferente. Falou que foi uma disputa de prova, que ele tentou botar o bico do carro, que não há ninguém para ser culpado por esse acidente. E já viu o piloto falar diferente numa circunstância dessa? Eu tenho o carro ali, bater em mim. Coisa de corrida. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. De qualquer forma, Galvão, e o Pisoni falou certo do Coulthard, tem centenas e não centenas. Ele tem mais de 2 centenas de grande prêmio. É um piloto experiente para saber que numa largada muito próximo da freada da curva não é o momento. Estamos vivendo as emoções da Fórmula 1 do Grande Prêmio do Brasil, que pode definir o título em favor de Fernando Alonso. O Brasil tem na pista Rubens Barrichello na 8ª posição, Felipe Massa em 10º, Antônio Pisoni. Infelizmente a prova terminou para ele na primeira curva. Entrou ali de intrometido entre as duas Williams o piloto da RBR, David Coulthard, acabou tirando ele próprio Coulthard, mais o Pisoni e o Mark Webber, os 2 pilotos da Williams da prova. Os 3 abandonaram, são 17 os carros na pista. E depois das emoções do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, vem uma rodada importante, mais uma rodada importante no Campeonato Brasileiro de Futebol. Líderes jogando, líderes em campo. A lamentar todo esse problema aí com o árbitro Edilson Pereira, que foi preso, está preso, já confessou que manipulou resultados. Agora o que a gente pede, pelo amor de Deus, é que os homens que dirigem os clubes tenham um bom senso de entender e não queiram se aproveitar de uma desgraça como essa para tentar tirar vantagem para o seu clube e complicar um belíssimo campeonato brasileiro. Que isso possa estar na cabeça deles, porque já li e ouvi bobagem. Vamos lá. Montoya é o primeiro, Alonso é o segundo, Raikkonen é o terceiro, Fisichella é o quarto, Schumacher é o quinto, Nissan Button é o sexto, Klein é o sétimo, Barrichello é o oitavo, Ralf Schumacher é o nono, Felipe Massa é o 10º. O Montoya está correndo solto, né? Tentando abrir o que pode, porque ele sabe que ele tem que parar antes, em função de ele ter feito aquele tempo, ele ter sido um dos primeiros a entrar na pista. Quer dizer, ele só faria o tempo bom que fez no treino de classificação se ele tivesse pouca gasolina. O Raikkonen é que tentou pressionar o Alonso, mas também deu uma arrefecida. Não é? Eles têm uma diferença de estratégia, diferença de ajuste do carro. O Raikkonen está com o pneu duro, o Alonso com o pneu mais mole. Então a tendência é o Alonso render melhor, mas talvez também tenha que parar antes. O Montoya fez essa última volta em 1:13.404. O Alonso 1:13.159. E o Raikkonen 1:13.287. O Alonso está sempre mais rápido do que o Raikkonen, tanto que já abriu 2 segundos, ponto 1. Agora há pouco eu disse que a vantagem era de 6 décimos. Agora já é de 2 segundos e 1 décimo. Mais a vantagem do Montoya para o Alonso, que era de 3, subiu, passou dos 4. Agora diminui um pouquinho, diminui 3 décimos, era 4.3, caiu para 4. Pode ter sido uma dificuldade de percurso ali numa volta do Montoya, ou o rendimento dos carros já está mudando depois de 12 voltas completadas. Aí o Felipe Massa sempre perseguindo o Ralf Schumacher, sempre próximo do Ralf. A última volta do Ralf foi 1:14.8
A última volta do Felipe Massa, 1:14.5, 3 décimos mais rápido. Na frente deles, Rubens Barrichello vai virando em 1:14.5. Ele está coladinho no Klian. E o Klian está perto do Jason Butler. Quer dizer, o Rubinho está em oitavo, mas olhando o sexto lugar. Olhar o quinto já é mais complicado, porque o Schumacher, nesse momento, tem 6 segundos de vantagem para Barrichello. O Schumacher é o quinto e Rubens Barrichello vem na oitava posição. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, crédito assim que você abre a conta. Deu para ver uma imagem do carro do Rubinho, ele mexia nos botões do volante, alterando o acerto da parte eletrônica do carro. E isso é sinal que ele não está contente com o equilíbrio do carro. Ele estava mexendo no botão que não era nem do controle de tração, nem do diferencial, então ele estava buscando algum outro tipo de acerto, mas infelizmente mostra que o carro não apresenta um bom equilíbrio. Olha o Sato aí, ó. Aí você tá vendo o Sato ali partindo. Trulli. O Trulli, perdão. O Sato não, o Trulli. Partindo, passou do Kartkian. O Sato já tinha passado o Kartkian. Agora é o Trulli quem passa o Kartkian. Passando para a 12ª posição. O Sato passou ali. E ali veio o Trulli. Atrás do Trulli o Kartkian. E atrás do Kartkian o Albers. Atrás deles apenas o Dumbos na 15ª posição. O Villeneuve em 16º e o Monteiro em 17º. Os dois largaram do boxe. E aí a repetição da ultrapassagem do Trulli, que foi o oitavo. Ele fez o oitavo tempo. Olha a travadinha que deu ali no dianteiro esquerdo. Ele fez o oitavo tempo, mas perdeu 10 posições porque tinha trocado o motor. Aí você está vendo outra vez o Trulli. 14 voltas completadas em 71. Esse é o Trulli, 13º colocado na prova. 12º agora, já que ele fez a ultrapassagem. O Rubinho deve estar mexendo bastante no carro para tentar se aproximar do Klian, porque ele não está conseguindo. O Klian está no ritmo muito bom, largou na melhor posição da carreira dele, largou na 3ª fila, fez o 6º tempo e está andando assim. Mas está andando assim porque deve ser um dos primeiros a parar. Então, se o Rubinho tiver um pouquinho de paciência, ele vai se livrar do Klian de qualquer jeito na pista. Quem pode estar perto de parar é o Ralf Schumacher, que acabou de fazer a melhor volta dele. Schumacher, 1:14.438. Ele vinha sendo 3 décimos a brincadeira ali dos mecânicos. Ele ia sendo 3 décimos mais lento do que o Felipe Massa. Agora foi 2 décimos mais rápido do que o Felipe Massa. Como nós já temos aí 14 voltas completadas, pode estar perto de parar o Ralf Schumacher, que me deu pinta realmente que tinha treinado com pouco peso. E pelo desempenho dele nesse princípio de prova, vamos esperar para ver se ele é dos primeiros a parar aí. Nós vamos agora para a 15ª volta completada. Lembrando que tivemos uma volta com o safety car. Depois do acidente na primeira curva, envolvendo David Coulthard, Antônio Pisonia e Mark Webber. Montoya, 1:13.2. Alonso, 1:13.0. Raikkonen, 1:13.3. Vão alternando as voltas mais rápidas e mais lentas. Montoya e Alonso, a diferença entre os dois permanece ali na casa dos 4 segundos. Como permanece em 2:07, a vantagem de Alonso para Raikkonen. Ou seja, por enquanto está do jeitinho que o espanhol quer. Para ele tá bom demais. O Alonso é mais rápido nas duas, na primeira e na 3ª parciais, ou seja, nas mais rápidas, provando que o carro de melhor aerodinâmica é a McLaren. E o Alonso é o mais rápido da corrida no miolo, exatamente onde ele está agora. Essa é a Speed Car, essa é o show, mas mais completamente diferente. Uma novidade para você na Fórmula 1, ela fica por dentro. Speed Cam, câmera da velocidade. Veja como ela busca o carro lá no S. Ela traz o carro, passa ali pelo pinheirinho, traz para o bico de pato, passa pelo bico de pato, puxa o carro de novo para perto dela e entrega lá no mergulho. A câmera da velocidade colocada ali na parte de mais lenta velocidade. Até o momento em que eles ganham muita velocidade quando saem do bico do pato para o mergulho. Aí o Alonso passando. Passa atrás Kimi Raikkonen. Fisichella já vem ali 3 segundos, 6 atrás do Raikkonen. Olha, passamos das 2:15, já passamos das 2:20. Já vamos aí com 2:24 para 2:25. A garantia que nós tínhamos que não teria chuva seria até 2:15. Então agora já aumenta o risco de ter chuva. Mas volta a informação de que na próxima meia hora a chance é pequena. Então bota meia hora daqui com meia hora dali. É capaz até de não chover realmente. Ficar escuro dessa forma e de realmente não chover. Aí o comparativo do Alonso com o Raikkonen. As voltas 16, 15 e 14.
O Raikkonen mais lento, 275 milésimos, depois 300 milésimos, depois mais 300. Ou seja, vem sendo constantemente mais rápido. Perdão, é na casa de 2, 3 décimos. O Alonso em relação ao Kimi Raikkonen. Montoya segue firme na ponta. Barrichello é o 8º. Felipe Massa é o 10º. Falar em Felipe Massa, a equipe dele está pronta já para o reabastecimento. Como largou dos boxes o Villeneuve, tem que ser o Felipe Massa parar para esse reabastecimento. Então, se ele para tão cedo assim, ele tinha pouco combustível, ele tem a 10ª posição, não fica muito boa a posição dele na corrida, na briga pelos pontos. E o Alonso agora faz a melhor volta da corrida. Também quer dizer que já deve estar no finalzinho do combustível. Está mais leve. 1:12.827, a melhor volta da prova de quem? Fernando Alonso, líder. O único que pode ser campeão hoje aqui em Interlagos. Vai aproveitar, porque sabe, o piloto sabe da importância dessas 2, 3 voltas. Antes da parada está aí o Massa. E aí a Cable Cam, a câmera do cabo que corre junto com o piloto. Já não é mais ela. Você vai ver na saída do Massa como ela vai. Ele pode ir até os 100 km por hora. Ela vai até 120 e vai acompanhar na boa. A não ser que o Massa acelere antes do operador da câmera. Vamos ver lá. O Massa acelerou antes. Será que ela se recupera? Ah, amigo, o piloto de Fórmula 1 é esperto. Mete logo o pé no acelerador e vai embora. Tem que acelerar a câmera junto, senão não adianta ela chegar aos 120 que ela não vai andar do lado do carro. Saiu rapidinho o Felipe Massa dali. 17 voltas completadas. Alonso tem a volta mais rápida. Alonso é o segundo colocado e nesse momento vai meter a mão no título. Montoya, Alonso e Raikkonen já completaram a volta de número 18. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, a cerveja oficial do GP Brasil. E a única surpresa para mim até agora é o fraco desempenho do Raikkonen. Eu esperava que ele estivesse muito mais rápido, que viesse para cima e conseguisse tá brigando pela posição com o Alonso, mas até agora, a não ser que ele tenha muito mais combustível, mas eu acho que ele está andando muito lento, perto do esperado. É, mas vamos ver que horas ele vai parar, né? Ele treinou com pneus duros, os carros com pneu Michelin. McLaren e Williams treinaram com pneus duros indo para a corrida com pneus duros, outras 5 com pneus macios. E vai que ele tá com mais combustível. E vai que ele tá com uma parada só. Vamos ver que horas que vai parar o Kimi Raikkonen. Porque era esperado mais ação realmente do Kimi Raikkonen. Aí tá um cara aqui, ó, fazendo a parada ali com a Jordan. O Felipe Massa voltou enroscado com o Villeneuve. Olha só, o Villeneuve e o Felipe Massa. O Massa ficou atrás do companheiro dele, a quem o Rubens Barrichello um dia esse ano chamou de uma chinqueira ambulante. Que ele fica balançando ali na frente de todo mundo, não dá ultrapassagem a ninguém, nem que seja para tomar a volta. Nesse momento o Villeneuve tem a 15ª posição, o Massa tem a 16ª posição. 3 pilotos pararam até aqui. O Kartkian, o Massa, aliás, para dizer a verdade, 2. Porque o Monteiro largou dos boxes. E quem fez uma parada foi o Marco Webber, mas não conseguiu continuar. Aí o Villeneuve, aí o Felipe Massa. E atrás dele o Monteiro. O Massa parou na 17ª. Ficou 9,6 para fazer o reabastecimento. E a previsão é dele fazer 28 voltas. Ele iria até a volta 35 para parar de novo. Então são 2 paradas. São 3 paradas até, pode ser até 3 paradas. O Kartkian parou na volta 19. Ficou 9,3 e vai dar mais 27 voltas, ou seja, para na 36. Olha o Villeneuve vindo para cima ali do Dumbos. E fez aniversário neste final de semana aqui em Interlagos. O Villeneuve vai para cima dele, vai conseguir ultrapassagem. Afinal de contas, a Sauber tem muito mais carro ali do que a Minardi. O Villeneuve deve estar mais pesado, porque esse sim deve estar indo para uma parada só. E você está on-board no carro de Villeneuve. Vai pilotando com o Villeneuve. Já foi campeão do mundo. Este é o Jacques Villeneuve, filho do lendário Gilles Villeneuve. Antigo piloto da Ferrari, ídolo até hoje dos ferraristas mais antigos. E que morreu num acidente no treino para a classificação do circuito de Zolder, na Bélgica. 82. Na semana seguinte a esse acidente, tinha o Grande Prêmio de Mônaco, 2 semanas depois,
E na semana seguinte eu estive na casa do Villeneuve. Conheci o Jacques, menino. Nesse dia, nesse final de semana, Ayrton Senna ganhava uma das provas preliminares da Fórmula 1 no circuito de 82. Quando ele começava realmente com mais brilho a parte internacional da carreira dele. 21 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Alonso está andando rápido. Montoya fez 1:12.824. Alonso respondeu 1:12.653. Ele não quer dar nenhuma possibilidade de alguém pelo rádio avisar o Montoya de que ele tirou o pé. Ele quer mesmo manter um ritmo rápido. Ou avisar o Raikkonen que ele tirou o pé, dizendo vai pra cima dele. O Montoya e o Raikkonen. Ele agora. É porque ele tá naquelas três voltas. Tá naquelas três voltas de parada. Tá naquelas 3 voltas de parada. Tá prontinha a equipe Renault. Você tá de novo on board com o Villeneuve. O Alonso vai parar, não sei que seja o Fisichella, que é o 4º colocado, mas não acredito. Olha a equipe Renault. E no momento que a equipe Renault foi para fazer a preparação por ali, a BR ali na frente também se preparou. Tanto que a preocupação é o Alonso realmente quem vem para os boxes. É o Alonso quem vem para os boxes. Momento nervoso por aí. Não tem direito de errar a equipe. A equipe não tem direito de errar. Daí o Alonso. Checa-se tudo, pressão do combustível, limpa alguma sujeira da entrada de ar ali. No sistema de refrigeração. 8.1, faz a parada normal para quem vai fazer 2 paradas na prova. Coloca 67 litros de combustível, que seria suficiente para 22 voltas. Ele para na volta de número 22, com mais 22,44. Se ele fizesse 22, mas tem sempre aquela sobra do tanque. Aí dá um pouquinho mais e faz uma outra perna para completar a prova. Tudo certinho na parada de Alonso. Neste momento, Montoya é o primeiro e Raikkonen é o segundo. Raikkonen sendo o segundo, o Alonso tem que ser quinto. Essa é a conta, para que ele mantenha sempre a diferença acima dos 20 pontos, já que restam 2 provas, Japão e China. Só que no Raikkonen segundo, com o Montoya na frente, é a mesma coisa que considerar o Raikkonen primeiro, que certamente a McLaren faria essa inversão. Outra curiosidade, ninguém vai arriscar agora fazer uma segunda perna de corrida mais longa, ou seja, botar muita gasolina, por causa da possibilidade de chuva, né? Vai que chova e aí tem que trocar o pneu, então seria uma parada desnecessária. Agora é a Ferrari. Fisichella é o outro carro da Renault que faz ali a parada. O Alonso tinha voltado na frente do Klien e do Rubens Barrichello, e Barrichello vai pro box. Rubinho também vai pro box. Aí você vê Rubens Barrichello. Aí a Ferrari trabalhando. Fisichella volta para a pista. Já pararam, portanto, pilotos importantes na prova: Fisichella, Alonso e Rubens Barrichello. A fumaça que sai ali. E agora lá vai a câmera com ele. Vambora, acompanha o Rubinho. Vambora, com ele. Isso, beleza. Agora aceleraram a câmera junto com o Rubinho, acelerando a Ferrari. Aí vai voltando para a pista Rubens Barrichello. Ele sai dos boxes e já volta acelerando fundo ali, na reta oposta. Montoya completou 23 voltas. Às 6 da tarde, meu amigo Fausto Silva vem aí comandando o show de atrações do Domingão do Faustão. Fausto Silva. Nós temos aqui a Fórmula 1, depois nós vamos ter a rodada importante do Campeonato Brasileiro. E depois Fausto Silva com o Domingão do Faustão. Montoya e Raikkonen já completaram a volta de número 24. Schumacher também, Schumacher é o terceiro. 1:14.221 para Montoya, 1:12.69 para o Raikkonen. Já começou o processo de inverter posição. O Montoya virou 1:14.21. O Raikkonen 1:12.69. É assim que se inverte a posição, sem ninguém reclamar nada. Klien vai para o box. Já eles vão ter que parar. Quando os dois voltarem, o Raikkonen já volta na frente do Montoya. A conta é simples, né, Burt? Um pouquinho inesperado, assim, a gente sabia que a McLaren tinha o melhor carro,
mas você vê que eles têm uma superioridade muito grande, porque eles classificaram como o Montoya classificou na frente, o Raikkonen ia classificar na frente se não fosse o erro, e mesmo assim tinha... Um minuto. Rubinho ganhou a posição. Ganhou a posição do Klian. Isso é bom. O Klian voltou ali, o Rubens Barrichello passou quando o Klian saindo do box, o Rubinho vinha voltando na frente, ganhou a posição. Rubens Barrichello em cima do Christian Klian. Isso é bom porque dificilmente ele conseguiu ultrapassagem na pista, mas, como eu dizendo, Galvão, a McLaren tem a superioridade, tem mais combustível, classificou com mais combustível. Vamos ver agora se é o suficiente para o Raikkonen conseguir passar o Alonso nessa estratégia. Quem está voando é o Schumacher. 1:12.800. Curiosamente, sabe qual foi o tempo dessa última volta do Raikkonen? 1 minuto, 12 segundos, 800 milésimos. O tempo do Schumacher, 1 minuto, 12 segundos, 800 milésimos. Nenhum milésimo de diferença. O Raikkonen é o segundo, o Schumacher é o terceiro. Aí o Felipe Massa abrindo passagem ali para o Montoya, tomando uma volta ali. Abrindo uma volta para o Montoya. Montoya 1:13.500. O Raikkonen 1:12.800. Acho cedo para fazer essa troca dessa forma. De diminuir o ritmo do Montoya e de colocar o Raikkonen. Podia ser mais à frente isso, porque o Montoya vinha vindo bem. Mas fica claro que eles estão fazendo repetindo o que fizeram na Bélgica. Montoya vem mais lento, o Raikkonen vem mais rápido. Para o Montoya, quando parar o Raikkonen, que voltar o Raikkonen volta na frente do Montoya e ninguém pode reclamar, ninguém pode falar absolutamente nada. Aí você vê o Alonso. E o Alonso que quase acerta a minada aí na frente dele. E aí ele perde tempo, olha. E aí vem Schumacher. Aí vem Schumacher para a parada dele. O Raikkonen fez a ultrapassagem também em cima do Felipe Massa. Tá virando alto o Felipe Massa na volta. 1:15.452. Aí vai o Schumi. Lá vai o alemão. 76 litros de combustível. A previsão que é para 25 voltas. Sempre fica alguma coisinha por ali. Ele para na volta de número 26. Com 25 vai para 51 voltas. Para fazer uma parada mais curta. Pode fazer uma parada mais curta. A segunda parada. Como volta ali, ó. Olha como volta ali, volta com o Fisichella de novo, a gente mostra o Ralf Schumacher, estão dividindo a curva lá na frente. Schumacher e Fisichella dividindo a curva melhor para o Schumacher. Levou vantagem o Schumacher. Levou na largada, depois o Fisichella levou vantagem na relargada. E na parada agora volta a levar vantagem o Schumacher. Montoya faz a volta mais rápida da prova, 1:12.650. Faz a volta mais rápida, Juan Pablo Montoya. 1:12.650, ele tem 5 segundos de vantagem para Raikkonen. O Alonso está ali na terceira posição. O Alonso virou agora 1:15.986. Mas você viu que ele teve problema de fazer ultrapassagem em cima do retardatário. Isso custa um pouquinho mais para frente. Mas por enquanto ele vai na boa. Agora... a corrida está daquele jeito que todo mundo imaginou que pudesse estar. Porque o Raikkonen em segundo, o Montoya em primeiro, quer dizer, Raikkonen em primeiro e Montoya em segundo. Já vai fazer a troca. A McLaren está ali pronta. E o Alonso está em terceiro, quer dizer, seria a situação limite. O Raikkonen para ganhar a corrida, mesmo largando em quinto. Nunca deixei de dizer que era o favorito da prova, porque a McLaren sobra ultimamente. Vai tentar na regularidade. Vai Montoya pro box. E na experiência, já que tem o Alonso, ele garantia a terceira posição. Montoya vai pro box. É um carro tão mais equilibrado que é o último a entrar no box. Você vê, até agora só não entraram os Sato, o Trulli e o Villeneuve, que largaram. O Trulli, que estava largando atrás mesmo, que ia largar atrás, fez um treino com muita gasolina, e os outros dois que largaram do box. Veja que ele coloca o normal de combustível por volta de 8 segundos. 23 voltas. Com 28 realizadas. Ele iria para 51 voltas para fazer um pit stop mais rápido para 20 voltas. Para o terceiro terço da corrida. Aí vai voltando o Montoya. E daqui a pouco nós vamos ver na parada do Kimi Raikkonen como é que ficam as coisas. A tendência é que o Raikkonen seja o primeiro, o Montoya o segundo e o Alonso o terceiro. Aí da decisão do campeonato, mas mais que isso não pode. É o limite para a decisão do campeonato. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1.
Aí você vai ver no comando geral ali da McLaren. A coisa foi tão bem Esse que feita. tá, perdão, esse tá em primeiro plano. É o Mansur hoje. É o sócio majoritário. Ele é árabe, da Arábia Saudita, e sócio majoritário da McLaren. E à frente dele o Ron Dennis, que não tem tantas ações quanto o Mansur Ogé, mas é o que comanda e comanda com mão de ferro a McLaren. Foi quem criou a equipe, na verdade, comprou do Phil Kerr. O Phil Kerr tinha comprado do Bruce McLaren, mas ele criou uma estrutura numa empresa chamada Project 4, pela qual o Chico Serra, inclusive, correu na Fórmula 2, na época existia a Fórmula 2, e essa estrutura ele levou para a McLaren e comprou do Phil Kerr. Fez a McLaren, que tinha passado pelo Ted Meyer também, fez da McLaren, que já tinha sido campeão do mundo com o Emerson Fittipaldi, fez uma equipe ainda maior, e o auge da McLaren foi com o Ayrton Senna e com o Alain Prost, quando eles dominaram completamente o cenário da Fórmula 1. Uma parada de boxe, como fez a do Montoya, com 8.2, dá uma perda total de tempo de 26.5. Quer dizer que já dá para o Raikkonen fazer essa parada e voltar na frente do Alonso. O Alonso está 32.8 atrás. Raikkonen é o primeiro, Montoya e depois o Alonso. Vamos ver no momento em que parar o Raikkonen como é que ficam as coisas. Aí você vai vendo o Villeneuve. E o Raikkonen vindo ali atrás dele. O Villeneuve tem a 12ª posição. Felipe Massa é o 13º. Rubens Barrichello permanece aí na 9ª posição. Ele ficou atrás do Klier, mas perdeu a posição para o Trulli. Por quê? Porque o Trulli largou dos boxes e o Trulli ainda não parou. Não pararam, portanto, o Sato, que é o 6º colocado, e o Trulli, que é o 8º. O Rubinho poderia estar na 7ª. Pô, segura, senão vai embora, Montoya. De novo, não. Ele estava andando rápido com o tanque vazio. Agora está com o tanque cheio, o carro muda de configuração e muda a performance do carro. Agora deixa eu chamar a atenção. Só para dizer, Interlagos não perdoa. Interlagos tem alguns pontos, algumas freadas, começa a chegada no S, uma freada do bico de pato, uma freada... Olha o Raikkonen, ele vai para os boxes, para reabastecimento. Interlagos não perdoa. Queria dizer que os pneus sofrem mesmo. Queria dizer que você não está enganado em ter visto uma Williams na pista, não. O Webber voltou para dar aquelas voltas necessárias, pensando na corrida seguinte, na posição de entrada na pista. Olha o Raikkonen. Vamos ver o Raikkonen. 8.2 foi a parada do Montoya. Que é isso? 10 segundos de combustível, 90 litros, 30 voltas. Você soma com 31, ele faz o que se chama... Prepara para fazer o que se chama de um splash and go. Para e vai. Um reabastecimento muito rápido. Agora com 31 voltas. Por isso que ele saiu atrás do Montoya ainda. Para 71, será que dá para fazer uma parada só? Eu acho que não. Acho que a estratégia foi fazer o segundo pit stop o mais tarde possível. Por quê? Para que o Alonso e o Montoya tenham que fazer o reabastecimento primeiro, voltem para a pista com o tanque cheio e o Raikkonen consiga andar com umas 5 ou 6 voltas de vantagem com o tanque vazio. Consequentemente, quem sabe ele consiga a vitória assim. Uma coisa é certa, né? Já não apostam na chuva. A McLaren já não aposta na chuva. O tempo vai passando e realmente até vai melhorando o tempo. Vai ficando mais claro aqui. Em Interlagos, a chuva, como disse o Rubinho, parece que passou ao lado de Interlagos. Passou ao largo, digamos assim. A pista continua úmida da chuva da madrugada, em alguns momentos, porque a umidade relativa do ar é muito alta, 66%, não há sol, então a pista não seca inteiramente. Mas você vê que nessa parte de fim de reta aí, ela já está completamente seca. Aí, olha, a volta número 32, o posicionamento em relação ao Raikkonen. Esta é a placa que é dada ali para o piloto. Ele tem a informação de rádio, mas ninguém dispensa a velha informação da placa, em que posição ele está, quanto para aquele que está à frente, quanto para aquele que vem atrás dele. Então o Montoya é o líder da prova, com 32 voltas completadas. 1 segundo e 4 na frente do Raikkonen. O Alonso é o terceiro. 10 segundos, ponto 3 atrás do Raikkonen. E o Schumacher é o quarto, 12.9. Atrás do Alonso é o Schumacher, que pode ameaçar o Alonso para tirar o título mundial dele. Vai correr pelo limite o Alonso. Olha o Dumbors aí. O problema do motor do Dumbors, o problema é que ele joga óleo na pista, né? E aí você tá vendo aí o Schumacher. Olha, Interlagos não perdoa, amigo. Deixou para frear
1 metro depois o pneu sofre na hora. Trava o pneu e o pneu sofre. Até com o Schumacher isso acontece. Você está vendo o Trulli aí parado. Finalmente para o Trulli. Apenas o Villeneuve, que tem a 12ª posição, ainda não parou. Faltando apenas o Villeneuve para parar. Então o Alonso está correndo com o regulamento embaixo do braço, com a pontuação bem na memória e no limite extremo, porque o Raikkonen vai para ganhar a corrida. Claro que a McLaren vai fazer o Raikkonen passar o Montoya. E aí o Alonso tem que ser terceiro colocado. Schumacher é o quarto, Fisichella é o quinto. Não está podendo ajudar assim. Teria sido muito importante o Fisichella estar na frente do Schumacher. Ele está 6 décimos atrás. O Sato é o sexto, Jason Button é o sétimo. O Sato ainda não parou, ele vai perder essa posição quando parar. O Rubinho é o oitavo, então o Rubinho vai para sétimo. Felipe Massa vem na 13ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. E a gente vai chegando na metade da prova e a gente sabe também que Interlagos é uma pista difícil para o piloto fisicamente falando, né? Então, o ano passado todo mundo teve um grande problema em não conseguir segurar a cabeça reta, o pescoço cair nas curvas de alta, e vamos ver se isso vai acontecer novamente. Eu sei que muitos pilotos usaram o tipo de uma espuma para poder usar como calço, para poder apoiar a cabeça. Então, já já a gente vai ver esse desgaste físico em alguns pilotos. É bom explicar que Interlagos é uma das 3 pistas das 19 do mundo que corre no circuito anti-horário. A maioria das curvas para o lado esquerdo, a pressão na cabeça para o lado direito. Ao contrário das outras pistas do circuito horário, onde a maioria das curvas é para o lado direito, a pressão na cabeça é para o lado esquerdo. A própria musculatura do piloto tem uma memória disso, ela tem um costume muito maior. Então você começa a forçar a cabeça para o lado contrário, no final a musculatura já não resiste e a cabeça cai mesmo. E cai para o lado de fora da curva, o que é ruim. A tendência do piloto é sempre colocar a cabeça para o lado de dentro. Que é a defesa dele. Que é a defesa dele, colocar a cabeça para o lado de dentro. Quando a cabeça começa a cair para o lado de fora, é porque ele já não aguenta mais. As coisas começam a se complicar. Daí fica ruim para atacar a curva, fica o próprio hábito do piloto de contornar a curva. Além dele não aguentar mais segurar a cabeça, muda o procedimento dele ali. Galvão, você falou que o Alonso tem o campeonato na cabeça, quer dizer, tem a matemática na cabeça, né? E tem aquela velha história de todo piloto dizer, não penso em números, não penso em resultado, eu quero corrida a corrida, vou pensar no campeonato quando eu já tiver conquistado o título. Mas veja como eles se traem. Nessa semana, numa conversa que tinha praticamente só jornalistas espanhóis, ele falava, ao responder uma pergunta, ele dizia, na prova tal eu fiz tantos pontos, na outra tanto ponto, na outra tanto ponto, porque ele sabia tudo. Ele tem a matemática na cabeça, e é isso que ele está fazendo na pista. Finalmente parou o Villeneuve, só falta o Sato parar. Aqueles que largaram do box. Montoya é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, Alonso o terceiro. O Alonso está andando no mesmo tempo do Raikkonen. Parece de propósito. O Raikkonen virou um 13.7, o Alonso virou um 13.7, como eu dizer para ele, ó, não quero te incomodar aí não, mas não adianta que eu vou ficar aqui. Lá na frente virou um 13.8 o Montoya. O Schumacher atrás do Alonso virou um 14.3. A diferença foi para 15.5. É enorme a vantagem do Alonso. Terceiro para Schumacher, que é o quarto. E o Fisichella que teria que atacar o Schumacher ali para tentar alguma coisa. O Durmos vai voltando e vai sujando tudo de óleo, vai jogando óleo para tudo que é lado aí. O Durmos com a Minardi. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a única em todos os estados do Brasil. Aí o problema, exatamente com a Minardi. E aí você vai com o Rubinho. Barrichello tem à frente dele o Jason Button. Veja como foi importante o Rubinho voltar na frente do Clio naquele momento. Como ele tinha mais carro que o Clio, o problema era fazer a ultrapassagem. Ele já abriu 7.8 no Clio. E já se aproximou do Jason Button para brigar pela 7ª posição, que na verdade pode até valer a 6ª, porque o Sato uma hora dessa vai ter que parar. Deve estar por parar. O Takuma Sato, que largou dos boxes e largou com o tanque cheio. Aí o Rubinho vai para o mergulho tentando acompanhar o Jason Button. Veja só, antes era brita ali fora, aumentou a área de escape do mergulho, agora é asfalto, porque uma possibilidade de escapar o piloto ali, ele não fica preso na brita, ele tem uma área de manobra para voltar para a pista, vai se modernizando o circuito de Interlagos. Falta construir aqui uma arquibancada definitiva na frente das retas dos boxes, que é muito feia essa arquibancada, que cheia de cano para tudo que é lado e degrau de madeira. Está na hora de construir uma arquibancada definitiva por aqui.
36 voltas completadas. Aí o Rubinho tentando se aproximar de Jason Button. Olha a briga boa aí dos dois companheiros do ano que vem. O Rubinho e o Button, e o Rubinho nas últimas 3 voltas vem tirando a diferença. Eles vão dividir o mesmo carro na próxima temporada. Rubens Barrichello vai ser piloto da BR junto com Jason Button. O Button na última volta virou um 15.056, o Rubinho virou um 15.204. Felipe Massa na 12ª posição, virando um 15.128. O Button faz uma segunda parte do campeonato excepcional. Ele marcou pontos nas últimas 7 corridas. Desde o Grande Prêmio da França, ele vem marcando ponto em todas as corridas. Neste momento o Montoya é o primeiro colocado fazendo 10 pontos. Nesse momento o Montoya está indo para 60. Nesse momento o Raikkonen faz 8 pontos, indo para 94. E nesse momento o Alonso faz 6 pontos, indo para 117. Essa seria a vantagem de 23 pontos nesse momento do Fernando Alonso, suficiente para lhe dar o título. Finalmente parou o Sato. Como ele praticamente tinha 16 segundos de vantagem. Aí para Jason Button e Barrichello, vai perder a posição para os dois. Rubinho vai subir para a 7ª posição. É uma parada só, hein? É uma parada só, né? Isso, quando ele fez a opção ontem de não treinar porque tinha trocado o motor, porque estava punido, perdão, pela bobagem que fez de atropelar o Schumacher na curva Surse, no Grande Prêmio da Bélgica, a última prova realizada, ele preferiu não dar a volta, largar dos boxes, faz essa estratégia de apenas uma parada. Olha o Felipe Massa ali, tomando volta ali do Montoya. E o Raikkonen já está pertinho do Montoya. Você vê que o Montoya botou a volta ali em cima do Felipe Massa. E o Raikkonen já se aproxima para colocar também uma volta em cima do Felipe Massa. Na verdade, a troca de posições já foi feita, né? Nem na pista, nem no pit stop, efetivamente ali, visualmente. Mas se o Montoya vai ter que parar na volta 51 e o Kimi Raikkonen na 60, pela previsão, então ele tem 9 voltas livres aí para baixar o tempo e assumir a ponta. Eu disse agora há pouco que a volta do Raikkonen e do Alonso tinham sido no mesmo tempo, um 13.7. Agora o Raikkonen faz um 13.6, aí o Alonso faz um 13.6 também. Eles andam no mesmo décimo. A diferença acima dos 9 segundos vai sendo mantida, só vai subindo a diferença do Alonso para Schumacher. Já é 16 segundos e meio do Alonso, que é o terceiro, para Schumacher, que é o quarto. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Chevrolet Celta 1.0 Flex Power. A vantagem do Raikkonen é justamente o que o Reginaldo acabou de falar. Ele tem ele tem um tanque muito mais cheio para conseguir andar depois mais tempo com o tanque mais vazio do que o Montoya, do que o Alonso. Então, se eu tivesse que apostar alguém vendo as circunstâncias da prova agora, eu diria que o Raikkonen deve vencer. Porém, o Alonso está em terceiro e leva o campeonato. O Raikkonen deve vencer em qualquer circunstância, né? Porque em algum momento, com combustível para lá, parada para lá, parada para cá, o Rondeiro vai dizer, muda. E aí muda. Porque a aposta que eles têm que fazer é o Raikkonen ganhar e torcer para que tenha algum problema no carro ou cometa algum erro de condução, Fernando Alonso. A esperança, é a aposta deles. A esperança é a última que morre, até a última volta, até os últimos metros de corrida, de que o Alonso não termine em terceiro. Quer dizer, é isso que a gente estava dizendo. A mudança já foi feita, porque o Kimi vai ter 9 voltas livres. É a frase mais óbvia do mundo. Das frases feitas é a mais óbvia do mundo. Mas um grande campeão, um pentacampeão mundial, dizia isso, Juan Manuel Fangio. Corridas são corridas, corrida só termina na bandeirada. Ele fazia questão de dizer isso. Ninguém se considera vencedor, ninguém se considera campeão antes de receber a bandeira quadriculada. 40 voltas completadas, 31 voltas para o final. Aí você vê, aceleração total, sexta marcha, passa, deixa o retardatário para lá, vai no freio, acelera de novo, quinta marcha, quarta, acelera, belisca ali. Agora acelera, vai o freio outra vez, marcha para baixo, terceira, segunda. É o bico de pato. Agora ele vai fazer ali agora, faz a sequência das curvas de mais baixa velocidade. Outra vez segunda marcha. E agora vai para a aceleração, para fazer o mergulho ali à esquerda.
É a volta de número 41, num total de 71 voltas às 6 da tarde. Fausto Silva comanda o show de atrações do Domingão do Faustão. Quem é que meu amigo Fausto Silva vai trazer? Bruno e Marrone. Tem Bruno e Marrone, tem Daniela Escobar, é a Irene da novela América. Muita coisa boa. Tem as videocassetadas, tem o Se Vira nos 30, Fausto Silva, a partir das 6 da tarde com o Domingão do Faustão. Tem um chuvisquinho na câmera ali, hein? Tem? No carro do Raikkonen. É. Eu fiquei achando que pudesse ser alguma sujeira vinda do carro que ele ultrapassou. Olha aí como eles vão trocando posições na reta, como eles vão trocando posições. Como as McLaren vão botando volta em cima de carros que normalmente não são retardatários, não. Vão dominando a prova os McLaren. O problema é que o Alonso está em terceiro e o Bassan está lá embaixo. É uma garoa mesmo, viu, Galvão? Apertou um pouquinho, muita umidade, essa garoa está caindo, mas acho que ainda não é suficiente para molhar a pista. Não é suficiente para se pensar em trocar pneu, mas é suficiente para alguém dar uma escapada. Para errar uma freada. Para errar uma freada, você não tem a dúvida. Começa a ficar uma gosma em cima do asfalto, porque mistura borracha com óleo e começa essa garoazinha. Não é suficiente para trocar pneu, não é suficiente para encharcar a pista, mas é suficiente para arrumar a confusão, ou não é, Burt? Exatamente, por isso que você em casa deve ficar atento, porque qualquer pingo d'água é suficiente para fazer alguém cometer um erro. E ainda mais numa situação de tensão como agora, que os pilotos que estão na frente sabem que estão brigando pelo campeonato, então deve ser muito emocionante esse final, caso caia essa garoa um pouco mais forte. É tudo que o piloto não quer, né? Quem está em casa quer, quem está no autódromo quer, quem está transmitindo quer, o piloto não quer de jeito nenhum. Principalmente o Alonso. Principalmente o Alonso, que não quer risco nenhum nesse momento. Ele está até diminuindo a diferença para o Raikkonen. O Raikkonen virou um 13,8, ele virou um 13,7. O Schumacher está virando também um 13,7. A diferença permanece acima dos 16 segundos. E o Rubinho Barrichello está atacando o Jason Button. Essa briga vale a sexta posição. Montoya é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Alonso é o terceiro, Schumacher é o quarto, Fisichella é o quinto, Jason Button é o sexto, Barrichello é o sétimo. Eles vêm agora para completar a volta número 42, ainda não completaram. Completa agora. O Clear vem na oitava posição, o Schumacher é o nono, o Sato é o décimo, Trulli é o 11º, Felipe Massa é o 12º, Villeneuve é o 13º, Alboreto é o décimo... Alboreto, meu Deus do céu. O Albers foi buscar o Alboreto, inclusive falecido, ato falho mesmo, falecido num acidente. Michele Alboreto, grande piloto. Foi amigo nosso. Amigo querido, grande piloto da Ferrari. É bom lembrar dele. Morreu na pista de Avos, fazendo um treino. Um carro esporte da Audi. De qualquer jeito foi bom lembrar dele. E aí eu vou dizer por que o porquê do Alboreto. É porque só vem as 3 primeiras letras do nome de cada piloto no computador. Aqui, ALB de Albers. Foi bom lembrar do amigo. Ele é o 14º, Monteiro é o 15º e o Kartkian na 16ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Aí a diferença do Raikkonen para o Alonso, 8.484. Aqui está decidindo o campeonato do momento, é essa aqui, ó. A diferença do Alonso para o Schumacher, 16.369. E olha o tráfego aí, o Alonso tem que se livrar do tráfego. Tem que botar a volta aí para cima do Trulli, para cima do Massa. E aí o Rubinho tentando a ultrapassagem. É onde era de se esperar. Ali, no S do Senna, ele fez, jogou o Jason Button, falou: ano que vem vai ser assim, viu, amigo? Segura aí que ano que vem vai ser assim. Ele fez, dividiu e espalhou de propósito ali. Deixou a água pro Jason Button e deixou a zebra pro Jason Button. Belíssima manobra do Rubinho, só que ele segura atrás, o carro quis sair, ele trouxe de volta e disse: agora, amigo, a água é sua. Fique você com a água que eu vou aqui na boa. Foi muito bem. Ele jogou, mas deixou espalhar em cima do Jason Button. Fez a primeira perna, o Luciano Burti. O normal seria ele sair de lado a lado, ficar por dentro na segunda perna do Jason Button e poder levar melhor. Ele espalhou, deixou o carro espalhar para cima do Jason Button e disse: a pista é minha, a água é sua. Bonita manobra do Rubinho, muito agressiva. Você pode ver que na entrada da curva ele perde o controle, mas consegue corrigir. E depois não deixou espaço mesmo pro Button. E você vê até que na reta oposta em seguida,
ele fez um sinal como agradecendo o Button para mostrar que não foi por mal, apenas uma disputa dentro da pista. Foi interessante a correção dele mesmo, no momento que ele erra na tomada. E depois ele viu a pocinha d'água na frente ali, vai lá. Interessante foi a correção. É sua, inglês. Interessante foi a correção agora do Alonso. Interessante foi a correção do Alonso. Passou do ponto. Ele deu uma passada do ponto quase que o campeonato vai embora, ele trouxe de volta. Pode ser já essa garoa, né, Galvão? A garoa já pode estar conseguindo atrapalhar a vida dos pilotos. 45 voltas completadas. Restando 26 neste momento, o campeonato está sendo decidido. Mas tem muita corrida pela frente. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, crédito assim que você abre a conta. Aí nós vamos com o Fernando Alonso. Força de um desejo, um grande sucesso de volta amanhã, depois do video show, em Vale a Pena Ver de Novo. Olha como ele foi buscar lá de novo. Como ele foi buscar ali. Nossa, o Flávio Briatore. Quando ele trouxe o carro de volta, o Flávio Briatore fez... Ufa. Respirou ali, disparou o coração do Flávio Briatore. Olha o Mark Webber. Você viu aí o Mark Webber? Que ele voltou, acabou voltando, né? Acabou voltando depois de muito tempo parado, porque é aquela coisa para não ser o último a entrar o primeiro a entrar na pista no próximo treino. Tem toda essa história. Montoya, o primeiro, 3 segundos e 2 de vantagem para Raikkonen. 1:13:32 a volta do Montoya. 1:13:48 a volta do Raikkonen. 1:13:03 a volta do Alonso. Schumacher virou 1:15:51, a diferença foi para 17,7 e o Fisichella encostou no Schumacher. Fisichella virou 14,5, um segundo mais rápido que o Schumacher. Vamos ter briga pela 4ª posição. A briga pelo momento é na 4ª posição. E é uma briga que é importante no campeonato. Porque se o Fisichella passar o Schumacher, fica ali na posição de defesa em relação ao Alonso, apesar da vantagem do Alonso para o Schumacher ser muito grande. Barrichello é o 6º, vem longe da briga de Schumacher com o Fisichella, mais de 24 segundos. Jenson Button é o 7º, Klein é o 8º. Ralf Schumacher é o 9º, Sato é o 10º, Trulli o 11º, Felipe Massa apenas na 12ª posição. Aí você confere aí as posições. Depois do Massa tem o Villeneuve, o Monteiro, o Albers e o Karthikeyan. Tem mais um na prova, que é o Mark Webber, que tem muitas voltas atrás aí, para 13 voltas atrás. Nesse momento ele está 25 voltas atrás ali. O Mark Webber. Foi o tempo que ele ficou parado para recuperar o carro. Aí pro box Felipe Massa. Ele foi o primeiro a parar, é o primeiro a fazer a segunda parada. Ficou sem ter muito o que fazer na corrida, né? Ficou sem ter muito o que fazer na corrida. Restando 24 voltas, ele vai ter que botar combustível aí perto dos 9 segundos de combustível. 8,1. Para levar o carro até o final, no limite do combustível. Aí você vai vendo o Felipe Massa voltando aí. A Renault se apronta, hein? Voltando para a pista. Daqui a pouco vai parar o Alonso. Vai parar já já o Alonso, ele está andando rápido de novo, ó. O Raikkonen virou um 13,3, ele virou um 12,8. Aí o Alonso, vamos com ele, vamos ver se ele vai pro box. Cada curva é importante, mas uma parada no box, todo mundo tem que agir certinho. Você vê que a pista, olha só, tem determinados pontos ali que se passa em cima da pista bastante úmida. Se ele for pro boxe agora. Se ele for pro boxe agora. E lá vai ele. Lá vai Alonso pro boxe. É um reabastecimento que pode valer um título mundial. É um reabastecimento que pode decidir um campeonato do mundo. Preocupação, retira qualquer sujeira ali. As entradas de ar para refrigeração do carro, 7,6. Tira sobre viseiro Alonso. Só não pode passar dos 100 km aí para não tomar uma punição. Vai voltando o Alonso. Com todo o cuidado do mundo, vai voltando o Alonso. Ele só quer ficar nessa posição até o final da prova. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, a cerveja oficial do GP Brasil.
Rubens Barrichello segue na 6ª posição. Felipe Massa agora é o 13º, ele já fez 2 paradas. 2 paradas para o Albers, para o Monteiro, para o Felipe Massa e para o Alonso. Essa parada do Alonso foi mais rápida que a primeira foi 8.1, essa 7.6, porque quando ele parou naquela primeira, que a previsão dava para ele fazer mais 22 voltas, na verdade, em vez de 22, ele fez 26. Então, por isso ele tinha que por menos gasolina agora para ir até o final. Com esses 7.6, lembrando sempre que essa bomba injetora injeta 12 litros por segundo, era suficiente. E agora foi a outra Renault do Fisichella para o boxe. Fisichella foi para o boxe e o Schumacher passou na reta. Vamos ver o tempo que vai perder ali. O Fisichella nessa luta que ele tem ali. O Barrichello passou pela reta, o Schumacher tem lá a 3ª posição. O Alonso passou em 4º. O Rubens Barrichello é o 6º. E aí ele vai voltar. Vai voltar o Fisichella. Vamos ter que ver depois, quando o Schumacher fizer a segunda parada dele, se o Schumacher volta atrás ou volta na frente do Fisichella. O Schumacher é um especialista nisso. Sempre foi. De andar muito rápido nas 2 ou 3 voltas anteriores a parar para reabastecimento. Sempre foi especialista nisso o Schumacher. Vamos ver se funciona dessa vez também. Mas a Renault jogou com isso agora. Essa parada do Fisichella foi a mais rápida da corrida, 6.8. Porque, olha só, a luta pelo campeonato de construtores, que está muito equilibrada, está a Renault com 6 pontos à frente da McLaren. Se o Fisichella passar o Schumacher, a Williams, a McLaren faz... Só queria te falar, para te ajudar no raciocínio. Tudo bem. A parada do Fisichella foi a mais rápida, que ela foi a última agora. A do Schumacher, sendo mais perto do final da prova, teoricamente será mais rápida que a dele. Mas aí é que a gente vai ver. Porque se o Fisichella superar o Schumacher, o que acontece? A Renault vai marcar 11 pontos, né? Com o 3º e o 4º lugares, já vem o Schumacher. E a McLaren marcar 18. Então exatamente vai haver aí nessa corrida a inversão e a McLaren passa a liderar o campeonato por 1 ponto. É o Rubinho que vem aí para a parada. O Schumacher deve fazer a parada mais à frente, deve ser mais rápida ainda a parada do Schumacher. Quanto mais perto do final da prova, mais rápida a parada. Quanto foi a parada que fez o Fisichella? 6.8. Vamos ver o Rubinho. Tá lá, 6.8. O Schumacher deve parar mais rápido ainda, porque o Schumacher vem depois. Vai ser uma briga interessante, porque vale a briga do título dos construtores. Essa briga pelos construtores vale muita coisa, inclusive dinheiro. E muito dinheiro. Aí você vai vendo o Rubinho voltando ali, ó. Vai voltando o Rubens Barrichello, volta atrás do Mark Webber, que tem 25 voltas atrás. São 51 voltas completadas, restando 20 voltas para o final da prova. Daqui a pouco as emoções do Campeonato Brasileiro. Jogos ao vivo para você, mais uma rodada importantíssima do Campeonato Brasileiro. E a gente fica na torcida para que exista bom senso por parte dos dirigentes. Que se possa achar o caminho mais correto para resolver todo esse problema dessa máfia que andou fabricando resultados dos jogos. O árbitro que está preso, que já confessou que manipulou alguns resultados de jogos, porque já li declarações de dirigentes que estão querendo puxar a brasa para sua sardinha, tentar favorecer seu clube. E as coisas não podem ser assim. Não se pode tentar estragar, olhando apenas para o próprio umbigo, tentar estragar um grande campeonato como esse. Aí vai passando o Ralf Schumacher. Estava falando do Webber 25 voltas atrás. O Webber tem que fazer mais 9 voltas de corrida para ele superar o Durbans, que já parou. Aí ele será o 4º a entrar no treino e não o 3º. O 4º a entrar no treino da próxima corrida, que é o Grande Prêmio da China. O Kutter já é o último e o Pisonia já é o primeiro e o Pisonia já é o segundo. Tem que esperar a confirmação ainda da participação do Pisonia. Vamos torcer para que seja confirmado o Pisonia para as 2 últimas etapas do campeonato, correndo pela Williams. Aliás, isso poderia ter acontecido ontem, confirmando o Pisonia para as 2 últimas, mas o Frank Williams preferiu esperar correr. E aí você vai vendo o Raikkonen, a força o gráfico aí da força da gravidade, aceleração embaixo, o freio lá em cima, e como trabalha aí a força da gravidade para cima do carro e para cima do piloto. 31.954 a vantagem do Raikkonen para o Schumacher, que vem na 3ª posição. O Alonso é o 4º. Nesse momento, se o Raikkonen pulasse para a ponta, ele está 4-3 atrás do Montoya, ele evitaria o título do Alonso aqui, mas o Alonso já fez a segunda parada dele e o Schumacher
Mais volta, menos volta. Vai ter que parar para fazer o reabastecimento do Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Restando 18 voltas. Será que serão as 18 voltas para a decisão do título mundial? A Fórmula 1 ainda tem 2 etapas pela frente. Daqui a 2 semanas o Grande Prêmio do Japão. E mais uma semana o Grande Prêmio da China. Mas pela primeira vez o título pode ser decidido aqui no Brasil. Já já nós vamos para a parada dos carros da McLaren. Aqui à minha frente os mecânicos da McLaren vão se aprontando. Nada dos da Ferrari para a parada do Schumacher. 53 voltas completadas, restando 18 voltas para o final. Daqui a pouco tem futebol. Campeonato Brasileiro ao vivo e logo depois Fausto Silva, Domingão do Faustão. Tem Bruno e Marrone no Domingão do Faustão. Aí você vê a McLaren, quem é que vem pro box agora? Aí o Montoya, o líder da prova. Será que a troca é agora? Será que a troca é agora? Vamos ver se é agora a troca. Aí o Montoya. Quer dizer, não agora, né? Na parada do Raikkonen depois. Assim como nós vamos ver quem vai ficar na frente. Fisichella ou Schumacher na parada do Schumacher. Schumacher virou agora um 14.625. Fisichella virou um 14.293. Está andando bem mais rápido do Fisichella. Mesmo parando depois e parando menos tempo, pode ser que o Schumacher não consiga voltar na frente do Fisichella. Aí o Montoya voltou. Quanto tempo de combustível botou o Montoya aí? 6.2. 6.2. Olha o Schumacher aí. Tá lá, 5.8. Mais rápida. A Speed Cam, Que sempre é da Ferrari. a Cable Cam, a câmera do cabo ali vai acelerando junto com o Schumacher. Deixa o Schumacher na saída do pit lane ali. Da linha dos boxes. Schumacher voltando, cadê o Fisichella? Schumacher voltando, cadê o Fisichella? Aí vai Schumacher voltando. Voltou com sobra. Voltou com sobra na frente o Schumacher para ser o 4º colocado. O Alonso vai voltando para a 3ª posição. Posição que lhe permite comemorar o título mundial. Ele está a 16 voltas de ser campeão do mundo. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. E a gente vê a Ferrari disputando uma posição como 4º lugar, que na verdade é uma posição ruim. De estar se pensando em termos de Ferrari, Schumacher, Rubinho. E a equipe andou numa fase assim o humor da equipe estava muito para baixo. Mas inclusive aqui no Brasil, a gente pode ver que eu mesmo, o Reginaldo, esteve comigo lá conversando com os mecânicos, que apesar dos maus resultados, a equipe toda esteve muito feliz justamente de estar aqui no Brasil, que é um país que eles gostam de visitar muito, é uma corrida muito boa para Interlagos, e eles não veem a hora de voltar no ano que vem. E deve ser a última etapa do campeonato outra vez. Mais uma vez fechar o campeonato do Grande Prêmio do Brasil no ano que vem. A data que estava reservada para que o Brasil fosse a penúltima corrida seria a data do primeiro turno das eleições presidenciais. Então o Brasil deve voltar com isso a ser a última etapa do campeonato de Fórmula 1 na próxima temporada. Os mecânicos torcem para isso. Aí vai voltando o Jenson Button, que aí já fica de férias um pouquinho por aqui, né? Aí vai voltando o Jenson Button. 15 voltas restando. Raikkonen é o primeiro. Mas ele ainda não parou para o segundo reabastecimento. Será que quando parar vai voltar na frente do Montoya? É claro que a equipe tem que fazer isso agora. Vamos nos aproximando do final da prova e a parada dele vai ser muito rápida realmente. Vai ser muito rápida a parada do Raikkonen. Nesse momento o Raikkonen é o primeiro, o Montoya é o segundo, Alonso é o terceiro. E ele vem com 15.9 de vantagem para Schumacher, que é o 4º. Essa é a gordura que tem para queimar o Alonso na 3ª posição. Vai correndo com o regulamento ali dentro do cockpit, com os pontos na memória. Ele só quer ser terceiro. O Ron Dennis, que você vê aí, o dono da McLaren,
diretor-geral da McLaren, ele quer o Raikkonen em primeiro e não quer o Alonso no pódio, para levar a decisão para o Grande Prêmio, na pior das hipóteses, para o Grande Prêmio do Japão. Será que a decisão vai ser aqui? Pela primeira vez o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 vai decidir um título mundial. Ralf Schumacher ali parado, Felipe Massa 11º, Rubens Barrichello é 7º, Pisonia ficou na primeira curva. Aí vai voltando o Ralf. 14 voltas para o final do total de 71 voltas. Na teoria, o Kimi Raikkonen ainda tem 6 voltas de combustível. E é nessas 6 voltas que ele tem que tirar, mas ainda falta. Ele está 17,7. Ele precisa estar na frente do Montoya uns 24,5 a 25 para ele conseguir sair na frente. Mas se a equipe fizer, faz isso. Se ela quiser, faz isso. Porque ele está virando agora um 12,6. O Montoya está virando um 13,3. São 7 décimos. Mas basta o Ron Dennis dizer assim, Montoya, menos. Um pouquinho menos, Montoya. Acelera um pouquinho menos aí. Porque ele tem 25 de vantagem sobre o Alonso, Montoya. E ninguém pode criticar isso, né, Burt? Isso é um jogo de equipe absolutamente normal. Está valendo um título mundial. Exatamente. Todo mundo sabe que na Fórmula 1 isso faz parte do jogo. Acho que não deve ser uma... Não deve nunca tomar uma atitude como a Ferrari já fez, de trocar de posições de forma descarada. Porém, numa decisão de título, na última corrida, uma das últimas corridas do ano, eu acho que é totalmente aceitável que a equipe venha interferir no resultado da corrida. Aí o Thiago Monteiro vai lento, fazendo jus ao nome dele. Isso é uma maldade, é uma brincadeira que se faz, mas o nome dele é esse. Ele chama Thiago Vagaroso Monteiro. Ele tem um sobrenome que não tem nada a ver. Até um bom piloto, até tem feito um trabalho bastante razoável, correndo aí na jornada. Pedro Bassan. Ontem o Montoya dizia, todo mundo sabe que ele não está muito afim de ajudar o Raikkonen, mas ontem ele disse, olha, se ele estiver logo atrás de mim, eu vou ajudá-lo sim. Ele que não ajuda, para ver como é que ele se explica para o senhor Ron Dennis depois. Sobre o Thiago Monteiro, essa história do Vagaroso, e ele brincou a semana toda sobre isso, e ainda acabou dizendo o seguinte, devagar e sempre, né? Porque nas 16 corridas que ele disputou, ele chegou ao final. Ele ia igualar o recorde de muita gente boa aí de conseguir chegar ao final. Todas as corridas tá ficando nesse caminho aí. Lá vem o Raikkonen. Mais cedo do que se esperava. Lá vem o Homem de Gelo. Ontem ele sentiu a pressão. Tem bandeira amarela. Onde ela está sendo acionada é proibido ultrapassagem. Tem bandeira amarela na pista. Aí o Raikkonen. Os pneus parecem bem. Também a temperatura da pista ajuda muito. 23 graus a temperatura da pista para 24 graus a temperatura ambiente. 68% de umidade relativa do ar. E agora? E agora? E agora? Cadê? Quem é que volta? 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 O Montoya volta na frente. O Montoya volta na frente. Agora. Porque o Alonso está em terceiro. Porque o Alonso está em terceiro. Se acontecer alguma coisa com o Alonso, o Raikkonen vai para a ponta, nem que ele passe por cima do Montoya. Isso você não tem a dúvida. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a única em todos os estados do Brasil. E a gente deve reconhecer que o Alonso não vai ser campeão por acaso. Eu venho prestando atenção nas voltas, no tempo de volta dele. Ele tem sido muito constante nas últimas 10, 15 voltas, mesmo sob a pressão, mesmo sabendo que está na disputa pelo campeonato. Então, ele merece todo o respeito de estar na ponta do campeonato. Você vê que não vai ser por acaso. Ele tem tido muito talento, muita competência, tem usado o sangue frio na hora certa. Então, mais do que merecido até agora o trabalho dele. 11 voltas para o final. 44 quilômetros. Mais ou menos. 47 quilômetros, porque pega os 309 metros e coloca aí mais 11 voltas em cima. 47 quilômetros para o final, para quem trabalhou a vida inteira para chegar nesse momento. Cada vez que um piloto tem a chance de ser campeão do mundo pela primeira vez, deve passar um filme na cabeça do piloto de tudo que ele fez a vida inteira. De quando ele começou a andar de kart, de quando ele viu que tinha condições de dominar um brinquedo rápido, de quando ele viu que o talento dele se diferenciava do talento dos outros, passou as categorias de base. Muitas vezes a família mais favorecida ajudando, muitas vezes não tão favorecida, empenhando tudo, porque é um esporte muito caro, rezando por patrocínio, esperando uma oportunidade,
chega essa oportunidade. E aí ele chega nesse momento e o filme começa a passar na cabeça dele. Sempre que conversei isso com o Ayrton Senna, na manhã seguinte, quando ele conquistou o primeiro título. E fica de tal forma na cabeça do piloto, que eu me lembro ter perguntado a ele, no café da manhã do dia seguinte, quando ele conquistou o primeiro título no Japão, como é acordar campeão do mundo? Ele me respondeu, não sei, ainda não dormi. É um momento especialíssimo, imagine o que deve estar passando na cabeça do Alonso agora. De um país que não tem nem toda essa tradição de piloto, não. Nunca teve um espanhol ganhando uma corrida de Fórmula 1. E aí aparece esse menino de 24 anos com a chance de ser o campeão do mundo mais novo da história. Criou a Alonso mania, virou de cabeça para baixo a Espanha, fazendo com que cada espanhol passasse a ser um apaixonado por velocidade. E aí vai ele. Vai baixando o número de voltas ali. Mas corrida de automóvel, amigo, é corrida de automóvel. 10 voltas para o final. Fernando Alonso, espanhol das Astúrias, vai acelerando sua Renault no circuito de Interlagos. Lá na frente a McLaren esbanja. Opa, segura, Raikkonen, onde é que você vai? Lá na frente a McLaren esbanja saúde. Vai mostrando que dominou o campeonato na sua segunda metade, mas que apresentou fragilidades. O motor apitou uma vez, teve problemas hidráulicos, pane hidráulica mais de uma vez, e foi lá. Da Ferrari azul do princípio do campeonato, e depois com constância a Renault foi tocando. E o Alonso foi tocando a Renault. 9 voltas. Montoya é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, o Alonso é o terceiro. Com o Raikkonen em segundo, o Alonso pode ser até quinto. E ele vem na terceira posição. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Chevrolet Celta 1.0 Flex Power. Você vai vendo aí as duas McLarens. Por enquanto, age certo o Ron Dennis, né, Reginaldo? Ele não tem a chance de evitar o título do Alonso nesse momento. Então por que tirar uma vitória do currículo do Montoya se ele está merecendo essa vitória? A não ser que o Alonso deixe de ser o terceiro. Corretíssimo. Deixa bem próximo mesmo, que se acontecer alguma coisa com o Alonso, tem como ainda salvar não, né? Adiar essa conquista do título do Alonso, porque é uma coisa inevitável. E você falou bem dos espanhóis. 8 pilotos espanhóis estiveram na Fórmula 1 antes do Alonso, e até ele o melhor resultado tinha sido um único segundo lugar isolado de Alfonso de Portago num grande prêmio de Silverstone. Isso nas décadas de 56, 50, ele correu nos anos 56 e 57, a vitória foi em 57. O segundo lugar foi em 57. E demorou 54 anos desde a criação da Fórmula 1 para se ouvir o hino espanhol pela primeira vez no pódio, que aconteceu em 2003 na Hungria, com aquela vitória do Alonso. Lá ele já se tornava o vencedor mais jovem da história e o primeiro não espanhol a ganhar com um carro Renault. E agora 56 anos para se ouvir o primeiro piloto não espanhol, perdão, o primeiro não francês a ganhar com um carro Renault. E agora 56 anos para se ouvir o título, para se ouvir o hino de um título de campeão para a Espanha. Calma, restam 8 voltas. Sim, mas vai ser esse ano. 8 voltas para o final. Aí Fernando Alonso. O Montoya está virando em um 15,09. O Raikkonen está virando em um 14,73. O Alonso é o mais rápido da pista, um 13,31. O Schumacher atrás dele vira um 13,68. Ele leva 17 segundos e meio de vantagem para o Schumacher. Aí pergunta: por que ele está andando tanto na hora de tirar um pouco o pé? Está se sentindo à vontade, é assim que ele está extremamente concentrado. Vou aproveitar para citar um outro grande piloto brasileiro, porque esse final de semana completa 30 anos da vitória de José Carlos Patti aqui em Interlagos. Foi em 1975, o circuito que hoje leva o nome dele, do Grande Moco. José Carlos Patti ganhava aqui, também me lembro de ter perguntado a ele: por que você não tirou o pé no final? Ele disse: para quê? Para me desconcentrar e bater? Deixa eu andar como eu estou me sentindo à vontade. Você tira demais o pé, desconcentra, relaxa. Olha o Flávio Briatore, diz que não quer ninguém com ele. É a primeira vez que ele larga ali à frente do box. Deve estar desesperado, não consegue ficar ali na frente do box, olhando os carros na pista, vendo o tempo passar.
7 voltas para o final. Montoya é o primeiro. Raikkonen é o segundo, Alonso é o terceiro. Será que tem algum problema no carro do Alonso que deixou o Briatore tão desesperado assim? Largou o pit lane e foi embora o Flávio Briatore. Última volta do Montoya, 1:14.666. Última volta do Raikkonen, 1:14.403. Vamos ver o Alonso, ele não passou ainda. Vamos ver a volta do Alonso. Agora que ele vai pro mergulho. Tô vendo o Briatore já voltando aqui pro pit lane. O Alonso tava meio... Ele devia estar desesperado. Ele não quer... Ele quer ver o tempo passar. Aí os mecânicos da Renault mostram tranquilidade, ficam ali deitados. Olha só, o Montoya virou 14.666. O Raikkonen virou 14.403. O Alonso virou um 13.538. Ele só não é o mais rápido da pista porque o companheiro dele, Fisichella, virou agora um 13.432. Tem 17.7 de vantagem o Alonso para o Schumacher. Restando 6 voltas para o final. Vai Montoya em primeiro, segue ali Kimi Raikkonen, homem de gelo, em segundo. E depois, 19 segundos atrás, vem um menino espanhol, porque é menino ainda, tem 24 anos de idade. Vem um menino espanhol nascido nas Astúrias. Aí o Briatore voltando. Ele já viveu a emoção de fazer um menino campeão. Quando o Schumacher conquistou o primeiro título dele. Nós estávamos na Austrália, cinema, né, Reginaldo? Ficou ensandecido aquela noite o Flávio Briatore. Ficamos muito tempo com ele na festa do título. E ele só criticava o Rio. O Damon Hill dizendo que o Damon Hill não era mesmo um campeão, tanto que não soube evitar a batida quando o Schumacher já estava praticamente fora da corrida. E o Alonso me disse essa semana que o Briatore foi muito importante na vida dele assim. Aí você viu o Alonso. Você está vendo o Montoya, você está vendo o Raikkonen. Dirigir uma equipe de Fórmula 1 é preciso um talento especial. Nem sempre são bonzinhos. Nem sempre são exemplos de conduta. Nem sempre são exemplos de correção, até de caráter, porque conta uma história aqui com a maior cara de pau, conta outra 2 segundos depois para outra pessoa que viu ele contar a primeira. Mas é preciso mão de ferro, é preciso competência, é uma briga de gigantes. Quando você põe um Ron Dennis com um Frank Williams, com um Briatore, essa gente com o Jean Todt, essa gente brigando, é briga de gigante. No interesse comercial, no interesse financeiro, no interesse esportivo, no relacionamento com os pilotos, com os fornecedores, com os motores. Não é à toa que eles ganham muito e são poucos os que fazem sucesso ali com aquele fone no ouvido, comandando uma equipe de ponta. 4 voltas para o final. Só confirmando, Galvão. Perdão, Butz, você viu ali o engenheiro do carro do Alonso botando o pescoço para trás para olhar para trás assim, chuva agora não, por favor, chuva agora não. E só confirmando o que a gente falou um pouco mais cedo, pode reparar que o Raikkonen realmente não consegue segurar o pescoço. A cabeça dele está caída já nas curvas como sol, mergulho, ele já não consegue mais manter a mesma forma que antes. Rubens Barrichello vem na 6ª posição. Felipe Massa vem em 11º. Montoya é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Alonso é o terceiro. Este posicionamento dos 3 está decidindo o título Globo. A gente se vê por aqui. Saúde adverte. Nicotina é droga e causa dependência. 3 voltas para o final, cada uma delas tem 4.309 metros. Na McLaren eles pensam assim, podia acontecer alguma coisa. Aconteceu tantas vezes alguma coisa no carro do Kimi Raikkonen. Será que não podia acontecer alguma coisa no carro do Alonso? Ali os ingleses da McLaren devem estar pensando aquilo ali. E os alemães também, porque tem os mecânicos do carro, são ingleses, os mecânicos de motor da Mercedes que são alemães. E aí você está vendo o Montoya. Ele abre 1.7 de vantagem para o Raikkonen, vira um 14.14. O Raikkonen vira um 14.40. O Alonso agora sim tirou o pé, vira um 14.35. O Schumacher vira um 13.42. Olha o Flávio Briatore. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte.
Nicotina é droga e causa dependência. Você está vendo o Alonso, mas quando o Montoya passar aqui à frente da reta dos boxes, nós teremos 2 voltas para o final. Já são 2 voltas para o final. Para o líder da prova, daqui a pouco 2 para o Alonso. Ele passa, deixa a entrada dos boxes para lá. Aí, nesse ponto. Lá vem ele com cuidado, Mark Webber atrás dele. Agora vem controlando. Controlando o pé, controlando as mãos, controlando a ansiedade. 2 voltas para o final. Aí você vai vendo o Kimi, o homem de gelo. Kimi Raikkonen, finlandês. Ainda permanece com a chance do título nessas 2 voltas finais. Para isso, teria que ser segundo e o Alonso perder aí 3 posições, que é de terceiro para sexto. Ou então atacar o Montoya e o Alonso perder uma posição. Vai caminhando para a vitória Juan Pablo Montoya. Ganhou aqui no Brasil no ano passado. Vem para ser bicampeão do Grande Prêmio do Brasil. Montoya, para a felicidade da torcida colombiana que está aqui em Interlagos. Encerrou o ano passado com uma vitória pela equipe Williams, outra equipe, e agora vem ganhando pela McLaren. Aí eles vêm passando. Aliás, a McLaren nesta posição passa a liderar o Campeonato Mundial de Construtores. Vamos para a volta final. Abre a volta final, Juan Pablo Montoya. A Colômbia na frente. Raikkonen vem em segundo, a Finlândia ali em segundo. Mas os olhos do mundo estão voltados um pouquinho mais para trás. Para Fernando Alonso, o espanhol das Astúrias, que pode ser o campeão do mundo mais novo da história. A McLaren faz a parte dela, vai fazer a dobradinha aqui em Interlagos. Cadê o Alonso? O título está pertinho do Alonso. Montoya é o primeiro, Raikkonen é o segundo. 20 segundos atrás dele vem o Alonso, virou agora um 16.9. Tirou o pé, Fernando Alonso. Tirou o pé, Fernando Alonso. Ele vai desfilar pelo circuito de Interlagos na última volta. Aí a Speedcam na câmera da velocidade faz sua última passagem. Trazendo o carro para você. Vai tirar aqui do bico do pato para jogar no mergulho. Aí ele joga no mergulho. Vai terminar a corrida. Instantes finais. Há uma parede humana aqui no alambrado da McLaren e outra da Renault. Aí vem Montoya para ganhar. Juan Pablo Montoya na McLaren vence o Grande Prêmio do Brasil. Kimi Raikkonen em segundo. Cadê o Alonso? Vem título mundial aí. Pela primeira vez um espanhol vai ser campeão do mundo e pela primeira vez o título será decidido no Brasil. Fernando Alonso, 24 anos. Agora, meu amigo, pode desligar o motor que já dá para chegar. Fernando Alonso, terceiro vez, é campeão do mundo. O espanhol Fernando Alonso, na equipe francesa da Renault, dirigida por um italiano, Flávio Briatore. Fernando Alonso vence o campeonato mundial de forma brilhante e incontestável. Alonso vai a 117 pontos. Deixa o Raikkonen com 94. São 23 pontos de vantagem. Com 20 pontos em jogo. A McLaren fez o papel dela. Fez a dobradinha, Montoya ganhando a corrida, o Raikkonen em segundo. Só que o Alonso, sem nenhum susto, fez o papel dele. Garantiu o lugar no pódio. E com isso vai conquistar e conquistou e vai comemorar o título mundial. Aí o vencedor, 1 hora 29 minutos, 20 segundos, 574 milésimos. A vitória, o bicampeonato aqui em Interlagos, segunda vitória consecutiva de Juan Pablo Montoya. Só que Fernando Alonso, ele é o campeão do mundo de 2005. Nós vamos voltar já já com a festa do Alonso. Nós vamos voltar já já com a festa do Alonso, com a festa do pódio. Os dois pilotos da McLaren no pódio. Montoya o vencedor, Raikkonen o segundo e Alonso comemorando o título mundial. Globo, a gente se vê por aqui. Amor, macarrão. Precisa de macarrão, né? Macarrão, né?
condensado. Leite condensado. Leite condensado. E amendoim? E amendoim? Nova Skin, amendoim combina. Nova Skin, amendoim. Nova Skin, amendoim. Amendoim combina. Beba com moderação. Para fazer a melhor gasolina, a Petrobras transforma pistas em laboratórios. Com uma diferença. Aqui não tem nenhum camundongo correndo. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Team Festival. Senhoras e senhores, está chegando na cidade um dos maiores festivais de música do mundo, do universo e da sua vida. É o Team Festival. São 4 palcos mais o espaço Team Village pra ninguém ficar parado. Sem fronteiras entre você e a música, vem aí o Team Festival. Reserve já seu Vectra numa concessionária Chevrolet. Olha, eu preciso que você me dê crédito para organizar um pouco a minha vida, entendeu? E aí? Muito bem, amor. Bem seguro. Agora vem descansar. Olha, eu preciso que você me dê crédito para poder organizar. Pedir crédito é sinônimo de constrangimento? No Banco Real, não. Venha para um banco onde você tem crédito pré-aprovado e usa sem pedir para ninguém. Banco Real, fazendo mais que o possível. A Renata tinha tudo para estar trabalhando, depois de se formar, ser a melhor aluna do colégio e passar uma infância feliz. Só que a Renata não teve a chance de viver nada disso. Os seus pais eram dependentes do cigarro e fumaram durante a gravidez. A Renata foi abortada. Esta é a única foto que existe da Renata. Ela só está sendo mostrada porque você precisa saber a verdade sobre o cigarro. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos no exato instante em que se solta o Fernando Alonso. Ele vai se abraçar com os mecânicos, com os engenheiros. É o povo. É o momento em que o piloto está com o seu povo. Com aquele que trabalha o dia a dia com ele, com aquele que aprende a conhecê-lo. Ele pega a bandeira da Espanha, não sabe muito bem o que fazer, tem todo um ritual para ser seguido, ele tem que ir para o pódio. E começou a chover. Eu disse ontem no Jornal Nacional, se chover, passa a ser uma questão de sorte. Será possível que quem teve tanta sorte o ano inteiro vá ter azar na última corrida? Os ventos sopram sempre em favor dele. Acabou a corrida, a única coisa que poderia tirar o título dele seria a chuva. Começou a chover. Tem talento e tem a mão a abençoá-lo ali. Esse é o momento em que ele se soltou. Ficou sozinho ali no parque fechado. Vive o momento, olha a emoção no rosto de Fernando Alonso. Mal consegue respirar. Você tem que vibrar mesmo, Alonso, porque você acabou de entrar para a história. Herbie Blush, ali ao lado dele, são 40 anos de Fórmula 1, acompanhando esses momentos. Você tem que vibrar e pular muito, porque você acabou de entrar para a história, Alonso. Você não só é o primeiro espanhol a ser campeão do mundo, como você é o piloto mais jovem na história a conquistar um título mundial. E vai ser difícil bater essa marca, por mais jovem que comecem hoje os pilotos na Fórmula 1. O mecânico tira o macacão e já trazia a camiseta de escrito World Champion, campeão do mundo. Número um, disse ali o mecânico. E o que será que está escrito atrás na camiseta? Cadê o Schumacher?
Não. Schumacher quem? Schumacher quem? É a gozação que é válida. No esporte tem que ser assim. Fernando Alonso. Um show de competência. São momentos que antecedem a corrida. E agora vamos ao pódio. Juan Pablo Montoya, para a felicidade dos colombianos, uma festa latina. Num país latino, um vencedor latino e um campeão mundial latino. Vamos ao hino da Colômbia. Tivemos o hino colombiano, temos agora God Save the Queen, Deus salve a rainha, o hino britânico. A alegria de Montoya. Bonita atitude da McLaren deixar o Montoya ganhar a corrida, porque ele mereceu ganhar a corrida, Reginaldo. A McLaren tem esse tipo de pensamento, o prefeito de São Paulo, José Serra, entregando o prêmio de vencedor ao Montoya. Ela tem esse tipo de pensamento, embora esse ano ela tenha admitido que se precisasse mesmo lutar pelo título, ela faria inversões, como realmente acabou sendo feito em algumas corridas. Aí, o governador Geraldo Alckmin, o governador de São Paulo, entregando ao Norbert Roy, o homem dos motores, o homem da Mercedes ali na McLaren, o troféu de equipe vencedora. Agnello Queiroz, o ministro dos esportes, entregando ali o prêmio de segundo colocado ao Raikkonen. E agora o Fernando Alonso. O Paulo Scaglione, presidente da CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, entrega o troféu de terceiro colocado para o Alonso. O mais importante ainda vem por aí, Alonso. O mais importante vem daqui a pouco. E aí, o mais importante vem depois. A festa do champanhe. Meio desanimado ali o Raikkonen, feliz da vida. O Alonso, ele é campeão mundial de 2005. A Fórmula 1 volta a se reunir daqui a 2 semanas. Título justo, Burti? Mais do que justo, acho que Alonso fez sua parte o ano inteiro. A Renault também conseguiu fazer o trabalho necessário, então acho que mais do que merecido. Fiquei emocionado em ver o Alonso conquistando esse campeonato. Reginaldo Leme. É sempre uma grande emoção você ver um novo campeão. E ele, que completou 24 anos, no dia desse, em 29 de julho, venceu o mais novo campeão da história na terra daquele que tinha o recorde, o Emerson Fittipaldi. 66 grandes prêmios tem na vida, 7 vitórias, 7 poles, 231 pontos. O primeiro espanhol campeão do mundo. E aí o pódio do Grande Prêmio do Brasil, um colombiano, Juan Pablo Montoya, um finlandês, Kimi Raikkonen, e um espanhol, Fernando Alonso. Esse é o nome dele, é o nome do campeão mundial de Fórmula 1 de 2005. Pela primeira vez, o público brasileiro pôde curtir a emoção de ver a decisão de um título mundial, de aplaudir um campeão do mundo. E aí vai ele, olhando os seus amigos, sua equipe lá embaixo, vai entregar o champanhe lá para a equipe, que é uma tradição quando o piloto conquista algo muito importante. Para aquele que colocou a camisa campeão do mundo e escreveu atrás Schumacher quem? Essa parceria que existe entre piloto, mecânico, engenheiro, aqueles que trabalham no box. Vai, Fernando Alonso, você acaba de entrar para a história. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. A temporada não terminou, não. Tem mais 2 corridas pela frente.
Em 2 semanas o Grande Prêmio do Japão, mais uma o Grande Prêmio da China. Mas a decisão foi aqui no Brasil. Este punho erguido é do campeão mundial. Vamos aí a um clipe de imagens. Flávio Briatore. Momentos de várias corridas. Momentos de glória para um menino de 24 anos. Que marcou as vitórias apontando nos dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 vitórias dele na temporada. Começou pequeno como todos os outros. Passou pelo kart, pelas categorias de base. Apontou suas vitórias. Foram 6 incontestáveis. Alguns segundos lugares que lhe deram a possibilidade de comemorar muito e chegar a este momento. Me lembro quando dizia ali saboreando a vitória, era a 5ª vitória dele, ainda surgiria a 6ª. Aí conversando com o Schumacher de que ele toma o título depois de uma fiera de títulos de Michael Schumacher. Aí o Alonso quando conquistou a 6ª vitória. O momento do champanhe, a festa, o aplauso. A glória de Fernando Alonso, espanhol das Astúrias. Vem aí o futebol ao vivo para você, depois Fausto Silva e o Domingão do Faustão. Ficamos aqui com a vibração de Alonso, de Flávio Briatore, de todos aqueles que torceram este ano pela Renault e por Fernando Alonso. Um grande abraço a todos. Estaremos sempre juntos com a Fórmula 1. Esse ano ela tem dono. O nome dele é Fernando Alonso. Barrichello chegou em 6º, Felipe Massa em 11º. Aí está o campeão do mundo, Fernando Alonso da Espanha. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau.